Fala galera, mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre mudança de igreja. Um tema um pouco mais polêmico, um pouco mais difícil de tratar e por conta dessa dificuldade trouxe aqui para falar conosco hoje o Bispo Daniel Romano, bispo lá da nossa igreja, já há muito tempo no ministério, já tratou muitos casos de pessoas que saíram da igreja de diversas formas possíveis. E também estou com a minha esposa e eu e ela já mudamos de igreja no passado, então dá pra gente compartilhar também um pouco das nossas experiências e avaliar o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, onde que a gente poderia ter feito melhor. E é um caso que a gente tem muitas pessoas passando por isso, a gente fez uma pesquisa com alguns dos nossos inscritos, com algumas pessoas que a gente conhece, e a gente vai falar sobre isso também. Qual foi o resultado da nossa pesquisa? Quantas pessoas mudaram de igreja? Por que mudaram? O que aconteceu? Então tem até alguns números aqui pra gente compartilhar. Mas antes da gente continuar a apresentar de verdade aqui o nosso convidado, se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu curtir nesse vídeo. E se você quiser fazer o seu devocional diário, tem o AB7. Se você quiser estudar a Bíblia, tem os nossos estudos. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner para você comprar o livro. Então a gente vai falar de mudança de igreja. E Dani, como que a gente começa falando disso? Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu fiz até uma colinha, né? Que quando me falaram desse assunto, eu falei, eu preciso pontuar para a gente seguir, né? Mais ou menos uma linha de raciocínio, porque de fato é um assunto complexo. E a gente precisa começar a falar, se vamos falar de mudança de igreja, o que é igreja? Esse é o primeiro ponto. Então, o que é a igreja? Porque se eu não sei o que é igreja, se eu falo em mudança, eu posso estar falando de mudança de um ambiente, mudança de um grupo de pessoas, mudança de uma comunidade, mudança de um estilo, mudança de um modismo, né, que me agrada ou deixa de me agradar e eu acabo mudando por essa questão. Mas quando eu entendo o que é igreja, muitas pessoas que acabaram vivendo essas mudanças, elas acabam não mudando, porque elas entendem o valor que a igreja carrega. Então, igreja, a gente sabe que ela tem uma raiz do grego, né, que é a eclésia, que são chamados para fora. Se você ampliar bem esse conceito, é chamados para deliberar a respeito de algo, para falar a respeito de algo. Então, a eclésia ela tem esse aspecto. Mas muito mais do que isso também, falando de essência da eclésia, nós temos a natureza da igreja, que é a de ser corpo de Cristo, de ser família de Deus. Por isso nós nos chamamos e nos tratamos de irmãos. Então, chamamos as pessoas da igreja de irmãos, não por acaso, porque nós estamos na igreja, inseridos na família de Deus. Efésios capítulo 2 fala isso, né, que nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esses dois termos, concidadão dos santos e membros da família de Deus, eles acabam se confundindo, mas a gente começa a entender também uma classificação. Concidadão dos santos, falando da igreja como um todo, né, a igreja histórica, a igreja do planeta, a igreja que está em todos os países da Terra, de todas as igrejas da Terra, mas também de um conceito um pouco mais particular, né? Que a igreja, por exemplo, é comparada com Sião, mas a Bíblia também trata da filha de Sião, que fala de uma igreja local, que são as comunidades de fé, é o lugar onde nós vamos praticar, de fato, o viver em família. Então tem esses dois aspectos importantes para a gente saber que a igreja ela se manifesta. Um aspecto mais amplo, mais abrangente, e um aspecto mais pontual, né, de grupo de pessoas, onde as relações elas são a fonte de aprendizado, o amor é praticado, né, a paciência, o perdão é testado, que são valores neotestamentários. No Novo Testamento, o amor e o perdão cercam, né, os ensinamentos de Cristo. Então, nesse aspecto, é na igreja local, é na filha de Sião, é como família de Deus que a gente vai poder experimentar e aprender a conviver dessa maneira. O bom de trazer pastor é que quando tá nós três aqui gravando a equipe base, a galera fala 30 segundos, já tá pedindo pro outro, tipo, mano, puxa um assunto aí, puxa um assunto. Bom de trazer gente que fala é isso, né? Já traz um assunto bem maior, bem mais legal. Tem várias coisas que já dá pra gente falar aí, por exemplo, tá bom, mas toda igreja é isso que você descreveu? Toda comunidade de fé é isso que você descreveu? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho testemunho de mudança, testemunho não, eu tenho exemplo de mudança de igreja, a Tati tem exemplo de mudança de igreja,
Vamos contar os nossos dois e pra gente elaborar um pouco isso. O meu caso é muito simples. Eu me converti numa cidade onde eu ia sempre, mas eu não morava naquela cidade. Então, assim, todas as vezes que eu estava lá, e eu passava as férias lá, tanto de julho quanto de dezembro, eu ia pra igreja. Quando eu voltava pra minha cidade, eu não estava naquela igreja. E aconteceu que eu falei, chegou uma hora na minha vida que eu falei, tá bom, eu preciso de uma igreja, eu não tenho como ficar só julho na igreja e dezembro e janeiro na igreja, eu tenho que estar na igreja sempre. Eu comecei a entender isso. E não tinha, eu me converti na Quadrangular, né? Então posso falar o nome da igreja bem tranquilamente, porque eu sou muito grato à Igreja do Evangelho Quadrangular, cara, os pastores de lá, a comunidade que me recebeu, que me amou, que foi isso que você falou. Uma comunidade realmente muito legal. Mas acabei indo para uma outra igreja porque eu era de outra cidade, não tinha uma Quadrangular perto na época e tal. Então esse é um dos motivos. E quando a gente fez a pesquisa, esse é um dos motivos, né? Algumas pessoas que mudam de cidade ou que vão para um outro local e não encontram a mesma igreja. O exemplo dela é diferente. Pode falar o seu exemplo. Bom, o meu exemplo é diferente porque eu estava numa igreja onde, durante um tempo, eu comecei a me questionar em relação a várias coisas, enfim. Mas antes de eu falar sobre a mudança, eu vou falar sobre a direção que Deus deu, né, em relação à mudança. Eu lembro que na época eu tinha por volta ali de uns 20 anos e eu fui entregar uma cesta básica para uma irmã de uma outra denominação que eu nem sabia direito quem era. Eu fui com um amigo meu da empresa e chegando lá, na hora a gente entregou a cesta básica, conversamos ali e tal, e no final ela falou assim, vamos fazer uma oração? E aí nós nos reunimos ali, ela fez uma oração e no final ela falou pra mim, ela falou assim, olha, eu sinto no meu coração que o lugar que você tá hoje não é um lugar onde o Senhor tem o chamado para você, onde o Senhor tem preparado para você mais em relação ao ministério, em relação à vida pessoal. Então, eu também sinto no meu coração que Deus vai te mandar para um lugar e durante num período de 3 dias, eu não sei o que ela ainda falou, né? Mas durante esses 3 dias o Senhor vai falar com você. Ela até deu aquele exemplo da palavra que fala, né? Que em 3 dias ele destruiu o templo e construiu. E na hora eu saí dali amarrando. Essa é a parte mais engraçada, né? Eu falei assim, jamais vou mudar de igreja, não quero mudar de igreja, isso tá errado, isso é o diabo. E vinha com vários, né? Com várias palavras negativas na minha mente, né? Só que a vida foi seguindo o curso e nesse período tinha um casal de primos meus ali que frequentavam a igreja que nós estamos hoje, o Verbo, e ela me chamou para ir pro encontro. Então eu fui pro encontro. E no encontro, eu cheguei lá e falei assim, sexta, sábado e domingo. São 3 dias. Nisso, ali eu me abri, ali o Senhor falou comigo, ali houve uma transformação. E quando eu saí de lá, do encontro, na segunda-feira, vieram os questionamentos, né? Eu mudo de igreja, eu fico na igreja, né? E o Senhor foi conduzindo cada passo, né? O Senhor foi mostrando ali que realmente eu comecei a ir nos domingos, tal, e nesse período eu fui buscar o pastor para conversar lá da igreja que eu era. A igreja que eu era, o pastor era rotativo, então assim, não era aquele que me acompanhava desde os 9 anos de idade. Eu já estava com 21 nesse período, né? E o pastor não me atendeu, né? Ele não me atendeu, enfim, mas aí eu acabei mudando de igreja. Sinto que foi realmente um tempo onde o Senhor me conduziu de uma forma que eu não queria na época, né? Mas eu comecei a ver, por exemplo, na época, a liderança com adolescentes, que era algo que eu jamais, na outra igreja, não tinha esse trabalho. Então, aqui eu me tornei líder de célula de adolescentes na época, né? Eu casei, né? O Senhor me deu uma família dentro da igreja, nós nos conhecemos na igreja. Então, foram várias transformações que confirmando aquela palavra que veio, né, daquela irmã que nem era do Verbo, né, nem era da igreja que eu estou hoje, mas que foi um processo ali realmente que eu sinto que foi o Senhor que conduziu. Você falou que todos nós somos irmãos, que igreja é uma família, e daí você explicou por que todos nós somos irmãos. Como que isso afeta, então, esse momento de, tá bom, e agora? Que nem ela passou, né?
E agora? Eu fico, eu saio? Por que isso muda? O fato de todo mundo ser irmão não deveria justamente falar, tá bom, se todo mundo é irmão, eu posso ir para uma outra igreja, porque todo mundo é irmão. Como que entre a igreja local e a igreja universal nesse caso? Então, o entendimento de que é ser igreja, né, vai nos levar também ao entendimento da nossa função. Né? E por isso eu separei 2 versos para a gente ler aqui, para a gente lembrar. E tem muitos outros textos, mas eu falei, se eu trouxer muitos textos, a gente vai ficar falando talvez 2, 3 horas em cima desse assunto, porque igreja é um assunto bastante extenso. Né? Não dá para a gente resumir aqui em meia hora. Mas eu acho que esses 2 versos, eles resumem bem alguns pontos que são fundamentais, que é o Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, quando a gente fala do corpo de Cristo, nós temos que ter essa dimensão de que Cristo é o cabeça desse corpo, ele é o que governa esse corpo, é o que dirige esse corpo, a cabeça tem essa função, né? E Paulo usa essa analogia, tanto no capítulo 12 de Romanos, como também no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele usa a mesma analogia. E é interessante que, quando a gente pensa em membro, o membro ele tem uma função que não é ele que define. O membro, o corpo humano, ele foi criado, né? Embora existam outras teorias aí, nós somos criacionistas, cremos que Deus criou com propósito. Então, tudo vem de Deus. Dele, por ele, para ele. Então, Deus ele faz as coisas com propósito. Deus não é um ser que cria algo e deixa esse algo de maneira aleatória, para encontrar sua própria sorte. Né? Eu creio que Deus ele cria caminhos, destinos, né? E cabe a nós entender esses destinos e corresponder a eles. Né? Então, quando uma pessoa ela olha para o que é a igreja e ela entende que a igreja é um lugar onde ela deve cumprir a vontade de Deus, como um membro para proveito total do corpo, em função do corpo, e não de si só, ela já começa a olhar de uma forma diferente para a sua atitude, para a sua responsabilidade, para o seu papel. Se nós olharmos para o corpo humano, nenhuma parte do corpo serve a si mesmo. Nenhuma parte. Você pode pegar qualquer parte do seu corpo. O seu pulmão, ele respira, mas ele não respira para si. Ele respira para o sangue que passa ali para mandar para o resto do corpo. O seu coração bate, não bate para si. Ele bate para bombear sangue para o resto do corpo. O rim, ele filtra, não filtra para si. Ele filtra para limpar o corpo e assim por diante. Até a nossa mão. A nossa mão ela não trabalha sozinha para ela própria. Se eu tenho que coçar minha mão, eu coço com a outra mão. Né? Então, são exemplos simples que mostram um pouco da dinâmica, como nós temos que entender o que é o corpo, o que é a igreja, e responder a essa responsabilidade de somar, entendendo que eu sou membro um do outro. Entendendo isso, você então começa a ter um parâmetro de responsabilidade. Porque você pensa o seguinte, então eu estou aqui, plantado nesse corpo, plantado nessa família, nessa igreja, nessa comunidade, tenho comunhão com as pessoas aqui, tenho responsabilidade com elas, e essa responsabilidade também é pautada pelo Criador, que no Evangelho, como coloquei 2 pontos aqui, amor e perdão, também são 2 bases fundamentais para que eu possa me relacionar dentro dessa comunidade. Se eu amo e se eu tenho o entendimento de perdoar, eu vou entender que as pessoas são importantes, né? Tanto que quando Jesus ele resume a lei, ele fala de amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo. Então, a grande questão é esse tripé do amor, que é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Qual que é a questão? Muita gente ama demais a si mesmo. Só que ele só ama a si mesmo, só que ele esquece que ele tem que amar outra pessoa, o próximo, como a si mesmo. E aí a coisa começa a descompensar. Se ele se coloca no centro, ele já, digamos que ele já polui o ambiente de possibilidade de mudança. Sim. Porque ele está no centro. Não o Criador, não o dono da igreja, não o Senhor da igreja, não o cabeça, mas ele próprio. Então ele faz em função dele e para ele, e não para Deus e nem para o próximo. Né? E esse é um grande perigo, porque aí você desvirtua o entendimento dessa comunidade de fé, que é a igreja local, que ela é fundamental. Né? Se a gente olhar
esse termo igreja local é uma realidade desde a igreja primitiva, que começou em Jerusalém, foi se espalhando e cada localidade tinha uma igreja local, tinha uma comunidade de fé que não é como hoje. Naquela época as pessoas ficavam se mudando. Eu vou mudar para tal cidade porque uma empresa me chamou para trabalhar lá. Sim. Né? Não tinha muito disso. A pessoa estava ali naquele local. Geralmente a família daquela pessoa também era daquele local. Eles nasciam, viviam e morriam naquele lugar. Por causa de fome, de perseguição, as mudanças eram guerra. Por tragédias, né? Mas normalmente as pessoas ficavam nas suas localidades. O que tinha na igreja era, de fato, só os apóstolos, né, que ficavam dando essa base, ensinando, como a gente vê Paulo viajando para tantos locais. Mas eles colocavam pessoas para cuidar daquelas igrejas, né? Você pega Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, inclusive, mudaram de igreja, né? Eles saem, se não me engano, da igreja de Corinto, vão para a igreja de Éfeso, porque Paulo fala, vem aqui e cuida dessa igreja comigo. E eles saíram de Roma, inclusive, né? Por causa de perseguição, Então, você percebe que eles saíram por conta de, assim, só problema, de necessidades. Né? Seja por problema de perseguição do imperador, ou por necessidade da igreja. Então, a gente começa a entender isso daí, a gente vai criando os parâmetros que vão te falar o que é válido para uma mudança de igreja e o que não é válido. Né? Pensando nesses exemplos que a gente deu, eu dei o exemplo de eu não encontrei uma quadrangular na cidade que eu morava. Talvez por não ter procurado direito, sei lá, mas não encontrei ali próximo uma quadrangular. O que eu deveria ter feito nesse caso? Ou é um caso que, cara, acontece, você não tem o que fazer, você procura uma igreja próxima da sua casa. Eu acho que esse é o caminho, né? Você tem que procurar. Mesmo quando a gente pensa em igrejas que são mais, digamos que as denominações são grandes, né? Que são milhares de igrejas. É grande pra caramba. Muitas igrejas, acho que era a quarta do Brasil, se não estou enganado. Por aí. Então tem muitas igrejas. É difícil, né, que todas sejam iguais. Sim. Porque muitas dessas igrejas elas têm uma característica muito voltada à liderança local. Né? Então o pastor local ele determina muito como a igreja é. Né? Então eu vejo assim, a questão nesse contexto de mudança geográfica, né, que é um dos pontos de necessidade de mudança de igreja, que é válido, né, que eu vejo como válido para uma pessoa, de repente ela muda de cidade, muda de trabalho, a empresa manda ela para outro lugar, enfim, às vezes ela se converte longe. Teve tantas pessoas que se converteram na nossa igreja e não são daqui, não são daqui. Mas vou fazer o quê? Vou falar, não, tem que vir aqui. Muita gente acaba vindo, né? Nós estamos em Guarulhos aqui, tinha gente que vinha do Butantã e ficou durante um ano vindo. O Adriano vinha de onde? São Miguel? O Adriano vinha, acho que de São Ferraz. Miguel. Ferraz, é verdade. Exatamente. Né? Tudo bem, se a pessoa tem essa convicção... A Eli vem do São Miguel. Pois é. Aí é uma questão geográfica, tudo bem, você vê a necessidade e tal, né? A pessoa muda. Agora, a pessoa está ali procurando uma igreja. O que ela tem que procurar? Acho que a questão geográfica é o principal, então ela vai ver que perto da casa dela é a mais próxima ali para ela ir visitando e avaliando. Porque hoje nós temos uma gama de igrejas, uma gama de estilos de igrejas diferentes, né? Às vezes a pessoa se converte, ela não tem noção. Eu vou falar por mim, quando me converti eu não tinha noção do que era igreja. Para mim, igreja se resumia em Assembleia de Deus. Mas você se converteu na Assembleia? Não. Me converti aqui. Mas e por que a tua referência era Assembleia? Por causa dos meus amigos que eram assembleanos. Porque tinha uma igreja no meu bairro. Entendi. Assembleia tem em todo lugar. Congregação tem em todo lugar. Para mim, congregação e Assembleia era a mesma coisa. O pessoal andando de terno para cima e para baixo, né, com a Bíblia ali debaixo do braço. Era aquilo ali para mim, que era igreja porque na tua visão de fora, você fala, é isso, igreja é isso. A gente chamava de os crentes, né? Aquele ali são os crentes, exatamente. Né? E eu era católico daquele jeito, né? Fiz não lá praticante. Primeira comunhão, essas coisas eu fiz, mas depois eu não ia na igreja, né? Então você cria aquele estereótipo do que é o evangélico, né? O crente, o cristão, diferentemente do que era católico, mas cada igreja tem um estilo, são os valores, são as revelações, que são as ênfases que Deus dá para cada um deles, né? O grande problema da igreja é que ela acabou se dividindo demais, né? Em termos de dissensão, mas de divisão, onde essas coisas que eu falei, que é o amor e o perdão, não prevaleceram. E às vezes não prevalece entre liderança e entre denominações inteiras, né? Isso é um problema que a igreja ela tem que assumir. A própria reforma, se a gente avaliar, também é uma divisão. A reforma protestante, que é elogiada por tantos e tal, a gente tem que pensar, falar, puxa, aconteceu, foi bom por um lado, mas revelou uma fraqueza do outro lado, que a igreja, que
era a voz de Deus na terra, o corpo de Cristo na terra, acabou não expressando aquilo que Cristo desejava. E por uma divisão de opinião em relação ao que a Bíblia realmente dizia. E esse tema de, o que a gente tem que fazer como igreja, ele existe desde a igreja primitiva, desde né? sempre. O primeiro concílio ali foi sobre, precisa circuncidar ou não precisa? Porque os judeus convertidos queriam circuncidar a galera, tinha uma galera que falou, não, calma, eu acho que não precisa disso. Então, essas opiniões divergentes, elas sempre existiram. Sempre. E chegou num momento ali, como da reforma que você está trazendo, que a igreja não conseguiu chegar num consenso e precisou. A igreja, de fato, ela foi vivendo vários eventos de corrupção ao longo de séculos, né? Até, especialmente, do século VI, VII em diante, até o século XVI, né, que foi a reforma. Então, nós estamos falando de 1000 anos, praticamente, de decadência da igreja, no sentido moral, né, e de ascensão da igreja no sentido financeiro, político e até militar. Sim. Né? Mas não é esse o chamado da igreja. Não deve ser isso. Então, quando a igreja confunde o seu papel, ela acaba prejudicando o mundo como um todo. O mundo poderia estar muito melhor se a igreja tivesse um papel mais central, mais fundamentado na vontade de Deus e não nas motivações políticas, interesses políticos e sociais que ela mostrou durante muito tempo. E não é só a igreja católica, a igreja cristã evangélica também fez isso. A protestante, né, que surgiu desse movimento, né, e guerras foram travadas, pessoas foram mortas por causa disso. A gente não pode esquecer, né? Reformistas como Zwingli, por exemplo, liderava pelotões de batalha para matar católicos. Exatamente. Entendeu? E os católicos faziam a mesma coisa. Então, você percebe que tem gente falando de Cristo de um lado, gente falando de Cristo do outro lado, se matando. Né? Então, é uma marca negativa para o cristianismo. Desculpa, trazendo isso para um contexto mais contemporâneo, qual que é o problema que isso gera hoje? Você citou né? Você falou, para mim, a igreja era aquilo, era terno e gravata, a Bíblia debaixo do braço, sendo que na época que se converteu provavelmente já não era mais, né? Já tinha muita... Então qual que é o problema que isso traz hoje? Tinha também. É que eu me converti numa igreja que ela era mais moderna. Por exemplo, eu sabia que existia a igreja batista, por exemplo. É um exemplo de igreja. Que as mulheres não usavam aqueles vestidões, né? Usavam calça jeans e tudo mais. Só que eu nem sabia que tinha esse tipo de padrão, né? Minha cabeça era muito pequena em relação a tudo isso, né? E aí, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu senti um choque. Falei, não era o que você estava esperando. Não era o que eu estava esperando. Eu imaginei todos os homens de terno, de gravata, e todas as mulheres de vestido cintilante azul, né? De cetim, assim, né? Pra chamar... Com manga bufante, bem bonito e tal. E não foi aquilo. Então, você já começa a ver que é uma coisa diferente. Então, a gente vai sofrendo alguns choques em relação ao que a igreja é e o que a igreja pode se tornar, que eu acredito que a igreja ela pode se adaptando em relação a algumas questões. Hoje a gente está muito adaptado. O fato de nós estarmos aqui falando diante de tanta tecnologia e de ferramentas que a internet proporciona já mostra que a gente está se adaptando a tudo isso. Né? A igreja, de forma geral, tem feito isso. Né? Até as mais tradicionais, inclusive. Sim. Então, isso mostra que a igreja ela é um corpo vivo. Então, ela se adapta. Né? Ela não pode reinventar coisas fundamentais. Mas ela cresce, ela se adapta, ela se adequa, né, a algumas situações. Então, eu olhando para a igreja dessa maneira, eu não vou, por exemplo, confundir alguns valores fundamentais. Sim. Alguns pontos são fundamentais e não podem ser mudados. E existe também, desde sempre, tentativas de mudar isso. Atualmente a gente vê aí um monte de gente falando algumas coisas que são extremamente complicadas em relação à visão individual de alguns da Bíblia, do próprio Deus, dos fundamentos cristãos. Coisas fundamentais, não aquelas diferenças menores, como essa que você citou. Aqui na nossa igreja os homens vêm de terno e tá tudo bem, não é uma diferença fundamental, na minha opinião, pelo menos não é uma diferença fundamental na interpretação da palavra, é um costume que a igreja tem e a gente tem que respeitar. Se usa barba, não usa barba, se usa chapéu, não usa chapéu. Se pode cortar cabelo, se não pode cortar cabelo, o homem, se pode ter cabelo comprido, se não pode. Se não pode. Se põe um piercing, se não põe um piercing. Então são tatuagem e outras coisas, né? Agora, existem essas discussões? Sim, existem, né? Agora, isso vai definir aquilo que eu acho que é e que não é igreja?
É o que você falou, são coisas menores. Isso. Tem coisas que são fundamentais. Se nas questões fundamentais os pré-requisitos de ser igreja em termos de confissão de fé não forem atendidos, na minha visão já não é igreja. Isso. Aí nós classificamos como uma seita. Se a gente não consegue falar da suficiência da palavra, se a gente não consegue falar De Cristo de no que a centro, palavra está errada. Cristo como Deus, É. né? A palavra não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, não né? é a palavra de Deus. Ela Isso é a aí palavra de Deus. É complicado. Então a gente percebe que existem algumas questões que já tiram a natureza Isso. e a essência de um grupo de ser igreja. Então, quando a pessoa está nesse grupo, se ela entender que aquilo deixou de ser igreja por questões fundamentais, ela tem que sair dali. E se ela sai dali, ela está errada? Não, ela não está. Ela tem que procurar algum grupo de pessoas, né? A igreja local, que ela saiba que os pontos fundamentais estão ali. No caso de alguém que está procurando uma igreja, como foi o seu caso, você procurou perto, você começou a olhar, e aí tem a questão de estilo, Isso, idade, o tipo de louvor que você está ali, que você se identifica mais, né? Tomando apenas um cuidado, né, de entender que aquilo não pode ser feito para você, deve ser feito para o Senhor, e você entende que aquilo é uma forma aceitável Isso. e bacana de servir a Deus, né? Um negócio legal de fazer para adorar a Deus, para agradar a Deus naquele estilo, onde você se encaixa melhor. E aí você pode escolher aquele local. Então, eu acho que quando uma pessoa não tem parâmetro de procurar uma igreja da denominação X, Y, Z, ela pode procurar uma comunidade, né, que da década de 80, principalmente para cá, né, no Brasil, se multiplicaram essas comunidades. Né? Antes eram mais as igrejas históricas, né, essas grandes Batista, denominações, né, que surgiram e se multiplicaram pelo país, mas de repente começou a surgir as comunidades e essas comunidades elas começaram a ter um estilo de culto muito peculiar, muito particular, às vezes muito regionalizado. Né? Quando a gente pensa em algumas igrejas até grandes hoje que surgiram, entre aspas, né, debaixo de não queria usar essa palavra, mas é mais ou menos debaixo do modismo, de algo momentâneo, né? Sim. Você percebe que numa região tem uma característica e em outra tem outra característica. Né? Por causa... Ela é adaptável, né? Porque a igreja é um corpo, ela se adequa, ela se adapta àquilo. Não dá para a igreja ser igual. Aqui, vou dar um exemplo bem local. Radical. Aqui, não, bem local. Mesmo. Aqui no Nordeste. Não dá para a igreja ser igual aqui no Rio de Janeiro. Não dá, pega São Paulo e Rio, olha a diferença. Não dá para ser a mesma igreja, não dá para ser o mesmo estilo. Muitas vezes não dá para ser de terno numa igreja que é no Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Norte, né? No meio daquele calor. E o pessoal consegue. O pessoal vai. Antigamente, por amor, o pessoal vai. Antigamente o pessoal ia, porque se ele não se vestisse daquela maneira, ele não era aceito. Então ele precisava, né? Não, e também nada contra se a igreja XPTO tá no litoral do Rio de Janeiro e quer que a galera vá de terno e gravata. Glória a Deus pela vida deles, vai. Mas muitas hoje são adaptáveis. Muitas se adaptam justamente para esses casos. Por isso que eu falo que a igreja ela vai ter essas questões que são mais satélites, né? Não é central. E nessas discussões, interpretações até de termos bíblicos e tudo mais, ela vai mostrar essa adequação, né? E alguns não vão falar dessa adequação, vão falar que são revelações, que Deus falou com eles, que de repente o fundador começou aquilo e eles só, por tradição, eles acabam multiplicando isso, geração após geração, e está assim até hoje. Enfim, tem um monte de tipo de argumentos que podem ser usados para a igreja ser de um jeito ou de outro, né? Mas o que a gente tem que entender é que, numa eventualidade de mudança, a gente tem que procurar algo que, primeiro, agrade a Deus. Esse é o ponto fundamental. O culto existe para cultuar a Deus. O culto ele tem elementos ali de louvor e adoração que devem ter para louvar e adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para reconhecer a presença de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Então, esse é o ponto central. Agora, se eu percebo um local onde eu entendo que aquilo é melhor feito, né, que eu até me encaixo melhor nisso, então tá bom. É ali que eu preciso buscar, né? Então você pode, sim, escolher nesse contexto. É claro que para escolher e na eventualidade da mudança existem outras questões também. No seu caso, você está trazendo aqui, foi uma questão geográfica. Então, a questão de distância, de você não ter uma igreja na sua cidade e tal, te leva a procurar e você encontrar alguma coisa no momento que você encontra e falar, é aqui que eu quero ficar. E é bom que a pessoa verifique mesmo alguns locais para ele ter certeza, né? Quando eu fui fazer essa... Eu acho que tem um ponto que a gente não colocou aqui, que é o tempo que a pessoa tem
de conversão ou de entendimento antes de fazer a mudança. Quando eu fiz, eu era muito novo convertido, gente, eu era muito novo, eu nem sabia o que eu tava fazendo. E daí eu fiz esse processo, eu olhei pra onde eu tava morando e falei, tá bom, qual que é a igreja mais perto que eu tenho daqui de casa? E eu fui na igreja mais pertinho de casa, sei lá, 2 quadras de casa, e eu vim da quadrangular, cara, que era uma igreja já bem mais pentecostal, já era uma igreja mais, né, agitada ali. Eu não lembro em qual igreja eu fui parar, cara. Uma igreja perto de casa lá, uma igreja cristã perto de casa. E chegou na hora do louvor, todo mundo sentado, sem bater palma. Eu já fiquei ali. Eu falei, gente, por que tá todo mundo sentado aqui? Pode nem tá balançar o pezinho, né? Eu já fiquei desesperado. Falei, legal, pô, respeito pra caramba. Não é um lugar pra mim. Não dá, eu não consigo, cara. Eu vim da quadrangular, era outra pegada, o louvor era mais jovem, era muito... Fui parar nessa igreja e falei, não dá. A gente tem que entender que a igreja, que eu falei, são os estilos diferentes, né? Isso está falando só de Brasil, hein? Aliás, estamos falando de Grande São Paulo. Pensa mundo, né? Pensa você ir para a África, um culto como é que é uma igreja lá na África. Completamente diferente. O próprio povo leva a adoração, é totalmente diferente. Eles dançam, eles batem palma, eles pulam, né? Que é totalmente diferente de algumas igrejas. Então, se você pega um sujeito de lá e traz para cá e coloca numa igreja mais tradicional, nesse aspecto, ele vai achar que não é igreja. Né? Eu, quando mudei, eu cheguei julgando mesmo, né? Eu não tenho vergonha porque você estava acostumada há muito tempo na outra igreja. Exatamente. Eu fiquei dos 9 aos 21 na outra igreja. Então, assim, eu agradeço muito a base que eu tive lá, né? Aprendi bastante coisa, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo lá, enfim. Mas quando eu cheguei julgando justamente nisso que o Daniel falou, né? Você precisa saber para onde você vai, você precisa saber se Cristo é o centro daquele lugar. Então, eu sempre fui muito desconfiada, né? Então, eu cheguei e falei, não, aí no louvor você analisa, aí, né? Aí, por exemplo, no encontro também, né? Várias situações ali, a gente acabei analisando muito. Tanto que eu fiquei 3 meses para decidir mudar de igreja. Então, eu ia no culto de domingo da que eu ia, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui indo pra célula, tudo, mas justamente por causa desse julgamento, porque aonde eu tava, eu recebi uma base da palavra, eu recebi direções, eu aprendi filtrar algumas coisas, né? Então, eu acredito que nesse processo de mudança é extremamente importante a gente parar e pensar se realmente o Senhor habita naquele lugar, se realmente Cristo é o centro daquele lugar, se eu tô se eu tô fazendo aquilo pela minha vontade, né? Eu conheço pessoas que às vezes mudam de igreja e já recebem até, sabe, funções sem antes nem entender aonde elas estão. Então, isso para mim é um risco. Então, quando eu cheguei julgando mesmo. E graças a Deus deu certo, né? Eu vejo que os senhores, eu vi o Senhor agindo de várias formas, eu vi Deus mostrando para mim várias bases, né? Que para mim era extrema, e era o que eu buscava, né? Quando eu cheguei no Verbo, o que eu me apaixonei foi pela questão de como a palavra era colocada, de como a palavra era ensinada, os cursos ali, o cuidado um pelo outro. Esse cuidado, para mim, que é o amor que o Daniel falou, fez muita diferença, né? De ter alguém me ligando e falando assim, e aí, como você tá, né? Então, isso para mim, esse amor, esse acolhimento, que para mim tem tudo a ver com Cristo, fez toda a diferença. Mas é justamente o motivo pelo qual algumas pessoas saem também. E não tô falando do Verbo especificamente, tá? Sim. E galera, a gente não vai falar de ninguém especificamente, tá? Pelo amor de Deus, a gente não vai apontar o dedo pra ninguém. Mas às vezes a pessoa se sente... Ela fala, não quero que ninguém fale na minha vida. Eu não quero que ninguém aponte o meu erro. Uhum. E daí a pessoa acaba saindo, né? Então talvez tenham motivos que... Ok, você procurar uma igreja, e tem motivos que não é ok. Pra cada um é de uma forma, né? Algumas pessoas, de fato, elas utilizam a estratégia da fuga. Quando ela é confrontada. Né? E ela acaba mudando de igreja por causa de fuga. Né? Eu acho que quando uma pessoa pensa em mudança de igreja, vamos pensar em alguém que está inserido numa comunidade, que já está há mais tempo, que já tá entendeu, já sabe o que está fazendo, o que é e tudo sabe mais, que é membro do corpo, que tem uma função no corpo, que igreja é família. Chegou bem, né? Boa. Muita gente pertence a uma igreja ou permanece numa igreja durante um tempo por algumas experiências que ela teve ali, que você falou sobre a questão do acolhimento, né? Uhum. Às vezes o acolhimento ele é genuíno e ele está baseado em amor. Às vezes o acolhimento está baseado em manipulação, em controle, em outras coisas também.
Isso acontece em qualquer igreja, né? As pessoas, às vezes, elas acabam confundindo as suas reais intenções, né, de uma forma consciente ou não, e acabam, enfim, pervertendo esse princípio, Não né, só de igreja, cuidado. né? Qualquer grupo de qualquer pessoas. grupo de pessoas. Sempre tem alguém que pode manipular, né? O nível de aquelas pessoas que manipulam os outros é uma coisa meio que... como é que chama aqueles doentes mentais que matam as pessoas? Maníacos, não é bem maníaco, mas tem um nome lá que a pessoa, ela sempre se utiliza de manipulação para controlar a outra para ter o que ela quer. Então, o egoísmo, ele impera. Sim. Só que o egoísmo é o contrário e inverso do amor. Acho que é psicopatia. Psicopatia, isso. É um psicopata. Tem muita gente que é psicopata e não sabe. A psicopatia, né, que é a palavra que eu estava procurando, ela parte de uma coisa muito básica e vai até num nível muito alto, que o cara acaba virando maníaco mesmo e assassinando pessoas sem remorso algum. Tem gente que usa as outras pessoas sem remorso algum também, para benefício próprio. Não assassina a pessoa fisicamente ali, mas ela manipula de uma forma... Às vezes ela assassina até espiritualmente, isso, né? Porque isso. A pessoa, ela manipula, ela traz peso, enfim, ela se utiliza de autoridade, e tem um monte de problemas assim, né? Mas quando não, né? Quando a pessoa está entendendo, né, que ela está num ambiente de acolhimento, onde ela teve experiências, onde ela foi transformada, ela chegou naquele ponto ali, e aí ela vai chegar numa questão, num determinado momento, ela fala, eu quero mudar de igreja. E aí que a gente tem que pensar, por que a pessoa quer mudar de igreja? Né? Avaliar a intenção. É a intenção. Uma coisa é a pessoa que, mudei, tô longe, que a gente falou aqui, é uma coisa, né? Agora, no caso da Tati, que ela falou que ela recebeu uma palavra, ela começou a vir, começou a sentir coisas e tal. Então, a gente percebe que existem várias e várias maneiras pelas quais, né, uma pessoa pode entender que ela deve mudar de igreja. Algumas delas são justas, né, são legítimas, e outras não. Então a gente tem que avaliar o seguinte, bom, peraí, uma mudança de igreja, quem tem que definir? Sou eu ou é Deus? Essa é a pergunta. Que volta lá na função, básica, né? Que volta lá na função. Na função do corpo. Por isso que a gente separou esse texto que fala que cada membro tem uma função, e essa função serve o corpo. Então, se o corpo entende que a pessoa precisa servir no outro lugar, de repente ela pode ser enviada para um outro lugar como uma missionária, ela pode mudar de igreja. Já vi tantos casos de pessoas serem enviadas para outros locais, né, por conta de uma necessidade do corpo, né? Então, legítimo. Mas e quando a pessoa fala assim, não, eu sinto, eu tenho uma convicção no meu coração que Deus me quer em outro lugar. Deus quer que eu saia dessa igreja e vá para uma outra igreja. A pessoa fala isso, mas ela fala isso talvez sem muita convicção no seu espírito. Ela pode estar falando isso, mas utilizando Deus como bengala para uma mudança que ela deseja, não fuga, Deus. Né? Aí você começa a ver quem é o cabeça dessa conversa. Ou a cabeça é Cristo, ou a cabeça é a própria pessoa. Se ela não entender que ela é membro do corpo, e ela tem que servir o corpo, membros uns dos outros, por alguma razão, ela pode não entender isso, e de forma, eu vou sempre colocar dos dois lados, consciente ou inconsciente, ela pode errar. Ela pode errar inconscientemente, porque às vezes a pessoa está vendo as coisas ali acontecendo, que desagrada, e ela começa a sentir que de repente não é aquele lugar, e sei lá, ela começa a procurar alguma coisa para ela, né? E ela acaba entendendo que Deus está fazendo isso. Outras pessoas não, outras pessoas de uma forma consciente, elas procuram outro lugar, por quê? Porque talvez de onde ela está, ela não se sinta confortável, porque ela está sendo confrontada, porque ela está sendo cobrada em relação a posturas morais, seu testemunho, pecados e outras coisas. Então, e a gente vive esse tempo, né? Onde tudo pode, se me faz feliz pode, e ninguém pode falar nada. Pode falar nada. E a igreja não é esse lugar, né? A igreja é o lugar onde se o meu dedo, voltando à analogia do corpo, né? Se o meu dedão fala, não vou mais ser dedão. Você agora, sei lá, cotovelo. Eu sou cotovelo. Não é ele que decide isso, né? Então, assim, hoje a gente vive um tempo onde se te faz feliz, você pode fazer e ninguém pode falar nada. Quando você confronta isso com a palavra de Deus, não é isso que a palavra fala. Às vezes, quando você chama o dedão de dedão, ele se ofende. Fala, não, eu sou dedão. Então, você percebe que os valores estão mudando, né? Por conta de uma ação diabólica, literalmente, no mundo, né? Então, tudo isso que a gente está vendo não é por acaso, né? Eu tenho uma visão pessimista em relação às coisas que vão piorar ainda, né?
Mas o ponto é, se a pessoa está numa igreja, ela começa a ser confrontada por posturas, por comportamentos, né? Por valores. Por quê? Porque o que ela está vivendo, o que ela está demonstrando, não condiz com o grupo de pessoas que ali estão congregando, que não conduz com a parte do corpo que ali tem uma função, então ela não está correspondendo com a sua função, pelo contrário, ela está atrapalhando, ela deixa de ser corpo. Por quê? Porque ela está se excluindo do corpo. E aí ela fala, não, eu vou para uma outra parte, eu vou servir em outro lugar. Se ela, por conta de fuga, que aí ela começa a fugir, né? Ela começa a sair fora dali, ela começa a procurar um outro lugar para ela, onde ela for, ela pode causar problema. Pode ser que pela misericórdia de Deus, Deus até trate com aquela pessoa e ela encontre um lugar e ela mude, pode ser. Eu não vou colocar limites para nada e nem quero ser legalista. Mas o que via de regra a gente vê é isso. E aí entra a questão da experiência, né? Porque a gente está na igreja, eu sou pastor desde 2005, né? Quando eu fui ordenado. Acho que é isso, 2004, 2005, por ali. Finalzinho desses anos. Foi ordenado com 14 anos, mais ou menos, né? Por aí. 14 anos, né? Hoje eu devo ter uns 28, né? 14 em cada perna. De ministério, né? Ministério, eu tô falando de ministério. Mas aí você começa a ver essa coisa, as pessoas te procurarem para falar, não, eu tô saindo, pastor, tal. Algumas nem falam. Elas simplesmente desaparecem. Só vai. Né? Simplesmente você fala, aquele irmão, aquela pessoa... Estava 5 anos na igreja. Né? Exatamente, um tempo, cadê? Não, saiu. Não é que ficou 2 semaninhas, foi 2 cultos e não apareceu mais, né? Outro dia eu vi a foto do meu irmão numa outra igreja, que nem falou com o pastor, simplesmente ele apareceu, tá indo numa outra igreja, né? Rapidão, não é que a gente vai condenar a pessoa, não é isso, a gente não está condenando ninguém. E a gente também não está indo para o extremo onde você tem que aceitar tudo o que as pessoas falam. Então, vou dar um exemplo aqui. Daniel, vamos dar um exemplo. Daniel é meu pastor direto e é só um exemplo. Ele fala, André, cara, você fez aquilo é um pecado, cara, não é certo. Só que também tem o caso, só para falar que a gente não está indo para os extremos, tem o caso do pastor que vai começar a manipular e tudo que a outra pessoa faz está errado e tudo tem que ser do jeito do pastor. Eu conheço vários casos de pastores e líderes em geral, não só pastores, que começaram a usar demais ali essa questão de, eu vou corrigir. Da autoridade. Tem que tomar muito cuidado, né? Então a gente não tá indo pros extremos, né, galera? Estamos falando do normal. Tem dos dois lados. Né? Aí a gente tem que aprender o seguinte, como eu vou lidar com isso? A questão não é mudar de igreja. Mudar de igreja, isso acontece, né? Eu não vou falar aqui que se você se converteu num determinado grupo de pessoas, você tem que viver a vida inteira ali, porque se você sair dali, você está sendo amaldiçoado. Não. Lembre-se que o corpo é algo muito mais amplo, né? A igreja, o corpo é de Cristo. Sião, é uma coisa que a gente não tem muita noção do que é. Né? A gente falou de outros países e tal, vários tipos de adorações diferentes e tem coisas que a gente nem imagina e é um cristianismo. E a gente ia considerar heresia, alguns iam olhar aquilo e falar, gente, o que é isso? A gente faz isso não. Pois é, e é o que eles podem também olhar pra gente e falar a mesma coisa, né? Mas é o seguinte, se a pessoa ela tá naquele grupo e ela fala assim, não, eu vou mudar, eu vou procurar um outro lugar, por quê? Porque eu não estou me sentindo bem, porque estão me cobrando, estão isso, estão aquilo, né? Ou entrar numas de não concordo com a visão, com os valores dessa igreja, ou mesmo, né, chegar ao ponto de falar assim, não, a igreja mudou, antigamente... Saudosismo é ótimo, né? Saudosismo é ótimo. A gente ouve, né? Aqui era amor, agora eu não estou vendo mais amor na igreja. Enfim, tem vários tipos de argumentação. A questão é a seguinte, que a pessoa tem que voltar a lente para ela própria. Ela tem que avaliar se Deus realmente quer que ela saia. O que eu ouvi ao longo de todos esses anos? Pessoas falando, não, Deus falou para eu sair da igreja. Aí você fala assim, bom, se Deus falou com você... Quem sou eu para desfalar alguma coisa? A igreja é dele, a igreja não é minha. Pobre mortal, quem sou eu para ir contra o Senhor? Então, se Deus está falando, tudo bem. A gente ouve. Normalmente, eu abençoo, né? Às vezes até sabendo que não é aquela razão, né? Mas eu abençoo. Porque eu parto do princípio da direção de Jesus. Jesus manda a gente orar até pelos nossos inimigos. Por que eu vou, sei lá, entre aspas, amaldiçoar ou reter a bênção na vida de um irmão? Vou falar que a pessoa não pode ir, não. Porque ela está mudando de igreja porque ela não gostou de ficar ali mais. Né? Ainda que as motivações sejam escusas. Em relação ao posicionamento, pecados, tudo que a gente está falando de pior aqui. Eu abençoo, vai lá.
que ela fique na igreja, é melhor, né? Porque eu percebo que às vezes há uma incoerência em algumas orações nossas, né? Eu vou falar desse ponto, mas eu quero falar de incoerência de oração no futuro ainda aqui. Mas uma das incoerências de oração que eu vejo é assim, a gente ora tanto para as pessoas se converterem, né? A gente ora para as pessoas chegarem na igreja, ora para a pessoa se firmar, para aceitar Jesus, para estar ali com a gente e tal. Aí quando ela vai embora, a gente ora para ela ir para o inferno. Peraí, meu. Como assim, né? Era pra ter ficado na igreja. Vamos lá. Que ótimo se for na igreja do vizinho, se for mano. outra igreja, amém, né? Fique na igreja. Mas a gente sempre fala muito isso, A né? gente fala muito isso. A gente falou semana... Quando foi? Uma semana sim, passada a gente falou semana disso, passada, né? Pessoa que saiu da nossa igreja local... Tem que ir pra uma igreja. Tem que ir pra uma igreja, cara. O que me importa é que ela esteja numa igreja. Tá numa igreja? Tô feliz. Quando a pessoa está numa igreja... Eu amo a igreja. Primeiro eu amo a minha. Mas eu amo a igreja. Exato. E eu quero que as pessoas permaneçam na igreja. Né? Eu não torço contra o meu time. Eu torço a favor do meu time. Então eu não vou ficar torcendo contra. Tem gente que torce Senão contra. A gente cai naquela teoria de que só eu sou o santo, só a minha igreja, Só a minha igreja perfeita, certa. Só uma igreja é certa. É uma pretensão só o dedinho errada. funciona, o dedão não, entendeu? Tem uma parada interessante rapidinho, ó. A gente conversou não, né? A gente responderam mais de 250 pessoas a pesquisa que a gente fez. A gente fez a mesma pesquisa em alguns lugares diferentes, mais de 250 pessoas responderam. 7% das pessoas, e a gente falou com pessoas que estão nos seguindo. Ou seja, nós somos um canal cristão, Sim, tudo que a gente faz é bíblico, ela sabe onde ela tá. 7% da galera não vai na igreja. Não está indo em igreja nenhuma. Talvez já tenha ido alguma vez na igreja, temos católicos que responderam, temos evangélicos que responderam, 7% não está indo na igreja. Cara. O que eu tenho para falar para vocês que estão assistindo é, vá na igreja. Procure uma. Procure e uma. Vá. Eu vou encontrar a igreja perfeita? Não. Você não vai encontrar. Nem a nossa é e nenhuma é. Né? E a gente tem que ter essa noção de que pessoas são falhas. Pessoas talvez nem na questão de serem falhas limitadas, mas nem todos vão suprir as nossas expectativas. As minhas expectativas, vou falar por mim, seria uma igreja que o louvor seria um heavy metal. Gosto de fazer o quê, né? Mas não é assim. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja no começo, né, foi um choque cultural para mim. Por quê? Pensa um moleque roqueiro, ouvindo as musiquinhas lá de Aline Barros, Ronquenoli na época. Diante do trono, Aline Barros. Não, Diante do trono não tinha ainda. Não tinha. Aline Barros estava surgindo naquela época, Ronquenoli, Osana Music. Cara, Ronquenoli, eu ouvi muito, mas você denunciou a idade de um jeito Coinonia, Daniel Souza. Grupo Logos. Esses caras aí, era isso que tocava na igreja. Voz da Verdade. Né? Voz da Verdade é um pouco antes. Mas eu gosto também, viu? Eu lembro que a primeira vez que eu um dia fui tocado por um louvor, né? Demorou meses. E aí eu comecei a abrir meu coração e aquilo foi entrando, né? De uma forma que eu pude entender o que era o louvor. Mas assim, era um choque cultural, né? Então, eu não vou achar que tem que ter uma igreja para mim. Isso. Que vai suprir a minha necessidade, minha expectativa, meus gostos pessoais. Né? Não é assim. Né? Eu preciso me adequar. Isso tem a ver muito com a questão do templo. Né? A Bíblia vai falar que nós somos templo do Espírito Santo no Novo Testamento. No Velho Testamento, o templo estava lá. O templo era feito de pedras. As pedras eram trazidas, elas se encaixavam na parede, não o contrário. Não a parede se encaixava para a pedra, né? A parede fala, peraí, deixa eu me dobrar aqui, porque essa pedra... Não, a pedra vem e se encaixa. E quando a pedra chegava com uma construção naquela época, ela chegava ali, geralmente ela vinha pré-talhada, chegava no lugar que talhava ela. Talha a pedra. Sim. A pedra tinha que ser quebrada para colocar na parede. E esse era o plano, né? E é o plano até hoje de Deus. Então eu preciso entender esse aspecto e eu vou encontrar sempre um lugar que eu preciso me adequar a esse local, né? Então às vezes as pessoas não querem isso e ela quer um lugar perfeito para ela. E ela sempre vai ficar com o radar ligado, né? Seja por fuga ou por outras questões, ela pode procurar uma outra igreja. Outras questões, quais podem ser? Uma delas é diferenças teológicas, dogmáticas, né? Quando a gente fala de dogma, a gente está falando de costumes, né? Que a igreja tem, que não é apenas doutrina, mas são costumes que a igreja pratica, roupas e outras coisas que a Bíblia não te dá muitos elementos para isso, né? E os poucos que dão, está muito relacionado à época que ela foi escrita. Ao contexto, né? Que a gente precisa entender o contexto e extrair dali o princípio, muitas vezes, né? Algumas coisas são literárias, outras coisas são interpretativas, então eu tenho que avaliar isso.
Mas quando a gente percebe que há uma diferença e de repente você não se encaixa naquele lugar, acho que o melhor a fazer é de fato procurar um outro lugar mesmo. Agora a questão não é se você vai mudar ou não vai mudar de igreja, mas a questão é o coração. Isso, a intenção. Então se você fala assim, bom, eu estou aqui, e que nem eu, um roqueiro, gostava de rock e tal, mas eu estava lá, me adequei àquele lugar e fiquei lá, e desde a minha conversão estou na mesma igreja. A igreja mudou de nome, mas eu não mudei de igreja. Permaneço na mesma, debaixo da mesma liderança, e até hoje eu estou assim. Né? Agora, se o meu estilo, sei lá, fosse o mais importante, talvez eu não estivesse nessa igreja hoje. Então eu tenho que pensar bem na questão de entender onde Deus me colocou. Esse é o ponto. Deus me colocou num lugar, vai ser sempre ali? Talvez não, talvez Deus não. mude, Deus te coloque em outro lugar, te encaixe de uma melhor maneira, como aconteceu com você, e amém, você vai entendendo isso, você vai seguindo, mas visitar o coração, vigiar o coração, pesar o coração é fundamental, e a gente tem que guardar o coração, né? Que dele procedem todas essas questões de possibilidades, pensamentos, etc. Né? Lembrando que a Bíblia fala que o nosso coração ele é corrupto. Isso, enganoso. Ele é enganoso. Aliás, fala que é desesperadamente corrupto. Então eu tenho que desconfiar de mim mesmo. Agora tem gente que não desconfia de si mesmo. Por quê? Sempre desconfia da igreja, do outro, do pastor, da liderança, do vizinho. E aí você tem que olhar para dentro de você, não o que está acontecendo fora. Primeiro dentro de você. Se você perceber que alguma coisa que você não está gostando tem a ver com algo que você gosta muito, que é demais, talvez a sua vontade seja a idolatria. E aí você está se idolatrando, ou idolatrando a sua vontade, ou idolatrando a sua reputação, a sua cerca de proteção, etc. Então, quando você percebe que isso está sendo invadido, você pula fora, você procura outra coisa. Por outro lado, essa questão de diferença doutrinária, de costumes e tudo mais, também é algo que você tem que colocar na balança. Vamos imaginar que você falou da questão pentecostal. Alguém muda ou vai buscar uma igreja nova e de repente está numa igreja durante um tempo que ele encontrou aquela, mas a raiz dele é pentecostal. Ou de repente ele descobre o pentecostalismo no processo. Isso. E ele tem uma experiência com Deus que marca a vida dele. Só que no lugar onde ele está, não tem aquilo. Aí ele fica naquela coisa, né? Meu Deus, o que eu faço? Eu saio imediatamente? Não, nunca imediatamente. Eu acho que nós temos que fazer tudo com muita calma. Que é o que a Tati falou, né? Deu uns 3 meses, pelo menos, para avaliar. Meditou, talvez orou, mais. Né? Mas se for algo de Deus que você percebe claramente e tal, no lugar de você sair, assim, sem dar tchau para ninguém, é importante que você converse com a sua autoridade atual. Então, você está numa igreja, deve ter ali um líder, um pastor, que você converse com esse pastor, você exponha para ele essa questão e espere que ele te libere debaixo de bênção. Né? Esse é o melhor caminho. No caso da Tati, ele nem te atendeu. Não né? atendeu. Acontece, galera. Acontece. Muitas vezes o pastor atende, só que ele atende mal. Ainda mais sabendo que a pessoa está querendo sair. Já está na intenção. Quando a pessoa fala, tô saindo, ele fala, seu ingrato, tal, você comeu aqui durante muito tempo, agora você está virando as costas para a gente. Tem isso. De fato, triste, tem. né? Mas tem. Mas o que fazer diante disso? A gente tem que entender que se há uma direção de Deus para isso, você sente que aquilo veio de Deus para você, que Deus está te encaminhando, você tem que perseguir aquilo. Se o pastor não te abençoa, nós temos que entender o seguinte, que Deus é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. É Ele que é o sumo sacerdote. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, é Cristo. Né? E nenhum bispo, apóstolo, seja o que for, pode reter a bênção na vida de uma pessoa. Porque isso é antibíblico. Vou lembrar que se Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos, quem sou eu para reter a bênção na vida de uma pessoa? Eu tenho que abençoar, né? Mas muita gente não pensa assim. Por quê? Porque se sente ofendido, desprezado, bate a rejeição, né? Um monte de situações e tal, e é complicado. Agora, quando a pessoa se depara com isso, ela expôs, é como ela está dizendo o seguinte, eu estou tentando acertar essa situação, né? Eu desejo, de verdade, acertar essa situação. Se você não quiser acertar essa situação, tudo bem, eu fiz a minha parte, eu estou indo. Né? O ideal é que o líder abençoe e libere. Mas nem sempre vai acontecer. Nem sempre vai acontecer.
Eu, no meu caso, já vi um monte de gente falando que teve direção de Deus e tudo mais. Eu sabia que não era. Mas o que eu fiz? Eu abençoei. Vou fazer o quê? Porque, aí eu vou falar novamente da incoerência, né? Enquanto eu era pastor daquela pessoa, eu orava por ela, abençoava a vida dela. E tudo mais. Aí de repente fala, não, eu tô mudando. Vai morrer. Você vai Não ficar vou mais doente. orar por você. Acabou de pegar uma lepra na sua vida, sabe? Tá amaldiçoado pra Tá sempre. amaldiçoado. Eu vou reter a bênção. Você vai ver. Você vai comer Continua o sendo pão que irmão. o diabo amassou. Continua sendo irmão, cara, É que você irmão. tem que amar, é o próximo que você tem que A amar. incoerência é incoerente. Então, aquilo que eu faço para abençoar, eu não acredito. Lá no fundo eu não acredito, porque eu inverto completamente aquilo fora dos conceitos da palavra. Então eu tenho que entender que as pessoas podem mudar com razão ou sem razão. Elas podem mudar de acordo com aquilo que elas definirem. E o próprio Deus respeita isso. Né? É interessante que nesse meu processo, o comum na igreja era falar que quem saísse de lá sairia e, assim, vou usar o termo mesmo, sairia endemoniado, que, sabe, aquela coisa que saía na porta e o diabo pegaria e tal. E teve um período, eu continuei com algumas amizades lá dentro, e teve um período que a gente foi tomar um café, e nesse café quem estava servindo eram duas meninas que eram da mesma igreja que a gente frequentava. Ela não me conheceu, né? Aí eu tava lá com essa... Você estava endemoniada, né? Com essa minha... Tava lá com essa minha amiga e tal, e essa minha amiga falou assim, você não lembra dela? Ela falou assim, não lembro. Aí a fulana de tal, que trabalhou com a gente muito tempo lá na igreja, porque na outra igreja eu também trabalhava, né? Nossa, mas geralmente as pessoas quando saem, elas ficam acabadas, elas ficam, né? Assim, a gente percebe no semblante ali, porque elas têm a visão de que a pessoa saiu e está endemoniada, né? É plantado isso, né? Não é uma exclusividade de uma denominação específica essa parada, não. Exatamente. Tem muitas comunidades de diferentes fés que pensam isso. Fala, cara, se saiu daqui... Você já era. E aí a surpresa no rosto daquelas meninas de que a pessoa saiu de lá e estava bem, né? Estava com Cristo, estava ainda nos caminhos do Senhor, seguindo ali, foi algo que foi mais uma confirmação que Deus me deu. Ele falou assim, realmente eu estou no caminho certo, porque elas conseguem ainda ver Cristo, né? Dentro no nada que sou, né? Então, assim, para mim foi uma outra experiência que marcou bastante. Por quê? Porque às vezes a gente joga o peso na cabeça de quem saiu, né? Então você fala assim, se não tomar cuidado, tem muitos pastores que fazem isso, que jogam ali e falam, você tá amaldiçoado, você não vai dar certo em lugar nenhum. Às vezes a gente tem que pensar assim, a pessoa saiu pelo motivo mais fútil, né? Sim. Se a gente percebe que a pessoa ela tá tomando uma decisão que é perigosa, tem que orar por misericórdia. Para Deus proteger, cuidar, guiar, você guardar. Abençoa, né? Mas você fala, Deus, tem misericórdia. Se o próprio Senhor Jesus, na cruz, sendo xingado, Exato. blasfemado, enfim, tudo aquilo que estava sofrendo ali na hora da morte, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se uma pessoa dessa, ela soubesse que estivesse fazendo algo que ia prejudicá-la, ela não ia fazer. Senhor, então, o Senhor quer que a gente ore e eles sejam consumidos? Jesus fala, vocês não estão entendendo nada, galera, vocês não estão... Vocês não sabem de que espírito sois. Porque é essa a questão. O norte é sempre amar e perdoar. A convivência no corpo é isso, né? Servir um aos outros. Eu acho que servir é a terceira palavra, né? Agora, já ouvi muito pessoas falando, não, quero sair porque Deus falou comigo para ir para tal lugar, não sei o quê, mas no fundo você sabia que era por confronto, né? A gente estava pegando no pé da pessoa. Um pecado que está ali. Um pecado escondido, bolso, que a gente estava ali meio que tentando, né? Tratar essa situação. Ali. Mas também, às vezes as pessoas fazem isso por conta de dificuldade de relacionamento. É muito comum. É isso que eu ia falar, é muito comum. A pessoa, sei lá, tem um problema de relacionamento com alguém na igreja, acaba brigando, ou fofoca, ou crítica, ou seja o que for. Que sempre vai acontecer em qualquer denominação. Em qualquer, galera. Qualquer. Esse é um ponto importante. Deixa eu até frisar isso. A gente falou que 7% das pessoas que responderam não estão indo na igreja. Talvez tenha alguém que, por conta de relacionamento. Qualquer igreja vai passar por dificuldade no relacionamento. Não tem nenhum lugar. E não é qualquer igreja, qualquer grupo de pessoas que você juntou num lugar, escola, trabalho, família, escola, qualquer coisa. Grupo de ONG, voluntariado. Tem isso, gente.
Não é na igreja que vai ser diferente. Tem os partidarismos, tem as discussões, tem as brigas, enfim. O ser humano ele é cheio de guerra. Se a gente for ver, é saudável, né? De uma certa forma, sim, porque... Ninguém é igual. Se você sabe lidar com isso, Se você sabe lidar com isso, é saudável. Eu acho que essas dificuldades, elas são a grande oportunidade que Deus dá para a gente ser aperfeiçoado. Desenvolver. Primeiro, para a gente saber quem a gente é. Porque quando tá tudo bem, tá falando de acolhimento e amor, né? Eu lembro que quando a gente começou com uma visão de grupos pequenos, as pessoas que chegavam, elas eram acolhidas, assim, amadas, né? E aquilo era maravilhoso. As pessoas ficavam, né, felizes e sentiam algo que elas nunca sentiram em outro lugar. Às vezes nem na família dela, né? Ela se sentia amada e acolhida, né? E esse sentimento, ele ia até um certo ponto, né? Até o primeiro problema de relacionamento. É isso. Ali parece que acabava tudo, as pessoas esqueciam de tudo e sabe, anula todo aquele processo. Então, a fofura acaba, né? A fofura acaba, né? O sonho acabou, né? Então, não acabou. É um momento onde você sendo bem tratado, você reage de uma forma. E você está mostrando a sua melhor face. Agora, quando nós não somos bem tratados, o que Jesus ensinou? Você foi esbofeteado? Dá outra face. Dá outra face. Então, não fala para você se defender, não fala para você correr. Cada um, claro, tem o seu tempo para isso acontecer. Eu não entendo que isso é imediato, né? Deve ser para aquele que está muito tratado por Deus, né? Mas tá normalmente, evoluído, nem todo mundo está muito tratado por Deus. É bem difícil ser muito nem eu tratado. E nem a maioria dos cristãos. Mas o fato é que quando nós somos esbofeteados, quando a gente sofre calúnias, quando as pessoas falam da gente, quando as pessoas, enfim, fazem coisas que nos desagradam, a gente tem que colocar em prática aqueles velhos e mesmos princípios. Amar, perdoar, servir, né? São esses três, eu acho que são os fundamentais. Mas eu tenho que amar aquela pessoa. Então, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Se eu coloco isso em prática, eu consigo resolver os problemas. Por quê? Porque a natureza da relação não está no que eu espero, nem na minha expectativa, nem em eu estar no centro, mas o Senhor estar no centro. E às vezes o Senhor estar no centro, Ele permite que isso aconteça. Sim. Como a Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, às vezes nos relacionamentos nós somos talhados, nós somos forjados, né, para algo que Deus quer que a gente faça. E é na hora da dificuldade que a gente descobre quem a gente é. É isso. Você quer saber o que é uma banana? Você tem que abrir a banana. Você quer saber o que tem dentro de uma maçã? Você tem que esmagar a maçã para você ver. Às vezes Deus nos esmaga para ver o que nós temos dentro. Né? Tem gente que acha que tem muito óleo dentro, mas quando você aperta, tá seco. Né? E tem pedra, tem terra, tem um monte de outra. Não é só óleo, né? Da unção, que a pessoa pensa que tá ali para sempre. Não é isso. E aí quando a gente passa por isso, a gente precisa fazer a leitura correta para falar assim, puxa vida, né? Quanto que ainda há em mim de justiça própria? De eu mesmo. De vontade de me proteger, de me guardar. Quanto que eu ainda preciso morrer. Quanto que meu velho homem ainda precisa morrer. Eu vou dar um exemplo rápido e eu não sei, daí vocês me corrijam. Esse é o terceiro episódio que a gente tá gravando, mas é o segundo que a gente coloca no ar, então a gente já gravou outro. É do René, que se a gente falar de novo, quem era a pessoa que toda vez a gente fala? É o René? É o Daniel? É o Daniel. É o Daniel? Porque eu sempre falo do René também. O René teve uma vez que cara, eu fiz um negócio ali e afiei o ferro, né? O ferro afiou o ferro. E depois de uns dias, o Renézão me chamou e falou, a gente precisa conversar, cara. Sentamos os dois na mesa. Ele falou, aconteceu isso, isso e isso. Pô, eu me senti assim, assim, assim. E eu não quero que isso impeça o nosso relacionamento. A maturidade para tratar o assunto, ali a gente resolveu o assunto, ali eu pedi perdão para ele me pediu perdão, a gente resolveu o assunto, ali o assunto ficou selado. Não tô falando que a gente é melhor, mas tô falando que mesmo na igreja que eu estou, sei lá, 20 anos que a gente tá na igreja, na mesma igreja, no Verbo, acontecem coisas que eu faço. Com amigos. E que eu fiz. Eu não tô falando de um bagulho que o René me fez que eu tive que perdoar, não. Algo que eu fiz pra ele. Um amigo que você ama. Com um amigo que eu amo, Padrinho de casamento. Padrinho de casamento. Bom, eu queria aproveitar, então, já que vocês estão falando disso. Vou trazer um assunto aqui. Traz o suco de uva e o pão. Vou fazer uma ceia aqui, né? Mas você percebe, a ceia é pra isso. A ceia simboliza isso. As pessoas não entendem o que é a ceia. Acho que a ceia é um ritual que o cristão faz, tem que fazer todo primeiro domingo. Sei lá, cada igreja tem a sua, né, maneira de fazer, mas a ceia é muito mais do que isso. A ceia não era celebrada como a gente celebra hoje, ela era celebrada em mesa,
cheia de comida. Era isso que era a ceia no passado, né? E aí tinha o pão também e o vinho também, né? E aí ali naquele local, Paulo ele destaca isso. Ele fala assim, olha pessoal, então você tem que fazer isso, mas você tem que discernir o corpo. É o corpo. Se não faz isso, discernir no corpo, você acaba acumulando prejuízos e consequências para você e para o corpo também. Né? Quando ele fala ali sobre pessoas que ficam fracas, doentes e até algumas que dormem, ele estava citando a morte, ele não fala só de quem não discerne, ele está falando do grupo todo. Às vezes a igreja sofre consequência por causa disso. Eu entendo dessa maneira, né? Então isso é muito sério. Aí a gente tem que ter essa noção de que aquilo que eu estou decidindo é direção de Deus. Isso. E não eu estou decidindo, eu estou manipulando uma situação e colocando Deus como escudo, falando foi Deus que falou, que não é, porque eu sei de casos, né? Aí entra essa questão desse princípio, que eles falam, né, de pessoas que ficam endemoniadas e destroem a vida e tal, que também deve ser uma observação, que realmente acontece para muita gente, pessoas que não honram a igreja, elas saem da igreja, elas acabam fazendo até o que não deve em relação à postura que elas deveriam ter com a própria igreja, porque tem gente que chega na igreja tudo detonada, a vida é tudo arrebentada, ali Deus trata a vida da pessoa e tudo mais e tal. E quando tá tudo bem... E aí quando tá tudo bem, ela começa a ter as suas visões, as suas ideias, e em cima disso ela simplesmente fala, tô indo embora, e começa a falar mal da igreja. Exato. Isso é muito comum que aconteça, né? Que acontece, mas infelizmente é comum, mas é uma consequência terrível para a vida dessas pessoas. Sim. E aí, quando a pessoa sai dessa maneira, falando mal e tudo mais, ela está desmerecendo o corpo. E isso é ruim, né? Mas por que ela faz isso? Porque normalmente ela tem que justificar a real razão dela sair da igreja, que não foi Deus falar com ela. Sim. Ela tenta colocar uma cortina de fumaça para que as pessoas não olhem para ela. Pra abafar, e muitas dessas pessoas a gente vê depois com o tempo que acabam, enfim, entrando em caminhos que são muito ruins para a vida dela. Sim. Né? Aquele que está em pé, cuide porque não cai. Eu lembro um rapaz que veio falar isso para mim, né? Ele falou, não, porque Deus falou comigo para eu ir para uma outra igreja e tal. Eu falei, tá bom, né? Te abençoar. Mas eu sabia que não era, eu comecei a conversar com ele. Levei a conversa, né? Com um pouco de, não vou falar malandragem, né? Mas um pouco de perspicácia ali, né? A sabedoria, né? E aí eu comecei a falar com ele, ele começou a expor dificuldade de relacionamento com uma pessoa em questão lá da igreja, que era líder dele, na parte do louvor, e daqui a pouco ele estava falando vermelho, alterado contra aquela pessoa e tal. Aí depois no final da conversa eu falei assim, e você está falando que foi Deus que falou para você sair? Você percebe que é uma questão de relacionamento, cara, que você deveria perdoar, que você deveria amar. Nesse caso, desse rapaz aí, o que aconteceu? Então, ele saiu, né, porque ele falou que era uma direção de Deus, tal, ele foi para uma outra igreja e passado um tempo ele desviou. Simplesmente desviou. A esposa ficou desesperada, né, porque ela viu ele saindo da igreja, porque teve decepções muito rápido lá, né, porque já era uma igreja, inclusive, que ele fazia parte, que ele já tinha desviado de lá, por uma série de problemas que lá tinha, né, e ele volta para esse lugar porque ele falou que Deus tinha falado com ele e tal, mas ele acabou, né, claramente eu vi isso, que ele definiu por dificuldade de relacionamento com uma pessoa específica na igreja. Uma pessoa. Eu acho que para ficar fácil da pessoa fazer uma autoanálise, porque a gente falou disso, é importante, né? Eu preciso olhar para dentro de mim. Por quê? Qual que é a minha intenção? Mas um ponto que a gente pode, talvez, dar uma dica pra galera refletir é: de quanto em quanto tempo você tá mudando de igreja? Quais foram os motivos de mudar? Sempre foi relacionamento? É o famoso rastro, talvez o problema não seja a igreja, cara. Talvez porque eu dei o meu exemplo de onde eu errei com o René. Sim. E às vezes a gente esquece que a gente erra com as pessoas. E quando eu tenho uma dificuldade de relacionamento, às vezes o problema sou eu. Qual que é a minha parte, né? Qual que é o meu papel nisso? É só eu sou o que tá sempre certo. E então, por outro lado, as pessoas podem sim estar erradas. Isso, e tá tudo bem. E aí vamos lembrar mais de uma pergunta que fizeram para Jesus. E se o meu irmão pecar contra mim? Vai perdoando, parceiro. 7 vezes? Vai embora, amigo. Vai embora, vai perdoando. Olha o que Jesus fala, né? 70 vezes 7. Então, ali ele já fala assim, a proporção é muito maior do que você imagina. Então, a questão do perdão, de acertar essas dificuldades de relacionamento que a gente tem, e às vezes as pessoas são mais complicadas mesmo. Eu penso o seguinte, né? Eu sou meio complicado, um pouco mais sanguíneo, mais explosivo e tudo mais, tal. Eu sei que eu falho e quando eu falho eu faço questão de acertar pedindo perdão, né?
Graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu já tive esse problema muito, muito de orgulho. Hoje eu não tenho mais tanto. Mas algumas pessoas têm aquela vergonha de confrontar uma situação, de sentar, de olhar e falar, poxa, me perdoa. Né? E a gente tem que fazer dessa maneira, mesmo quando a gente está certo. Às vezes a gente tem que ir lá e pedir perdão. Por quê? Porque, de repente, você tem a razão, só que a tua resposta diante da situação e da tua razão, da tua justiça, foi muito contundente. A pessoa, de repente, ela... E ninguém quer perder uma briga. Ninguém quer perder um cabo de guerra, entendeu? Se a pessoa tem 10% de razão, ela vai morrer agarrada daqueles 10%, e você com os 90% não vai conseguir convencê-la. Então é melhor ceder. Isso funciona em qualquer tipo de relação. No casamento, entre irmãos, na igreja, em qualquer lugar. É melhor falar, então tá bom, cara, me perdoa. Né? Você me deu 20 porrada na minha cara e eu te belisquei. Então, mas o reino vence. Me perdoa pelo beliscão. Bom, mas o reino vence, porque maior do que a minha justiça é o reino. Então, aí entra a questão de você oferecer outra face, você carregar o peso de outra pessoa, de você suportar o irmão. Não suportar no sentido de carregar ele, né? de aguentar ele, mas você dá suporte para ele. Às vezes ele tem mais necessidade de suporte do que você. Que já é mais experiente na palavra, que já compreende mais os princípios básicos. Ou Deus já tratou você de uma forma que você já entendeu algumas coisas, então você é colocado, inclusive, em prova nessas situações. Por isso que eu falo que a prova vem para mostrar quem a gente é. Se eu reajo mal, significa que eu não fui tratado naquela área, eu tenho que admitir isso. Quando eu admito isso, eu vou entender que eu posso melhorar naquela área. E a questão de igreja tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque não é uma pessoa. São várias pessoas. São líderes, são pessoas que vão exercer autoridade sobre a sua vida, pessoas iguais a você, pessoas que você vai exercer autoridade também. Tem uma gama de pessoas ali que vão interagir com você e vão falhar com você fatalmente. Aí, nessa hora, você vai saber o que tem dentro do seu coração. Exato. Né? Eu costumo falar uma frase, sempre. Eu falo, eu não consigo, eu não posso negar a minha humanidade. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, eu sou humano, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto amargura, eu sinto, enfim, mágoa de situações que acontecem. Né? Agora, eu não posso falar, sou humano e eu vou viver assim. Isso. Então, eu vou guardar isso para a vida inteira. Não. E tá tudo bem. Eu sou humano, essas situações acontecem. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Né? Não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, eu posso me irar com algumas situações. Eu posso me entristecer, eu ficar até magoado com alguma situação. Só que isso tem que ter um prazo muito curto. E quanto mais você vai permitindo que Deus trate o seu coração, esse prazo de sentimento negativo ele vai diminuindo. Né? Às vezes a gente precisa de um tempo maior para oferecer outra face. Como eu falei, tem tempo para cada pessoa. Né? E a situação que acontece. E a situação, tem tudo um contexto que você tem que... Mas você não pode deixar que esse sentimento te domine a ponto de você ir embora. Quando você está indo embora, você está abrindo mão dos princípios. Desistiu, Eu me lembro de uma oração, numa reunião dessas, de pessoas saindo da igreja, que o João, né, o presidente da nossa igreja, ele fez que, quando ele orou isso, cara, aquilo para mim caiu como uma pedra na minha cabeça de 200 quilos. Eu não estava envolvido na situação, eu estava lá como uma testemunha, né? E ele orou, falou, então vamos orar. Ele começou a orar e ele falou mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente as palavras, mas ele falou assim, Deus nos perdoa porque nós fracassamos. No amor, na comunhão, no perdão. Eu falei, nossa. Que pedrada. Eu fiquei com vergonha. Que pedrada. Eu fiquei envergonhado. Né? Eu fiquei muito envergonhado. E não era nem comigo a situação. e as pessoas estavam lá, amém. Né? Entenderam nada. Você estava assim, misericórdia de mim, Senhor. Eu estava ali mal, cara, com aquilo, né? E realmente é isso que você tem que olhar. Falar assim, puxa, se eu olhar para dentro, eu fracassei. Eu não posso achar que eu tô saindo, eu tô... Ufa, né? Eu consegui mudar, eu consegui sair da igreja, consegui convencer as pessoas que eu posso mudar e tal. Até me abençoaram. Tá vendo? Deus me abençoou, Deus está comigo. Não, eu tenho que olhar para dentro e ver onde eu fracassei. Né? Não onde a igreja falhou comigo, mas onde eu fracassei. Porque é nessa hora que a gente vai descobrir o que tem no nosso coração. Quando a pessoa não quer olhar para isso, ela não vai ver. Ela vai ficar obstinada na sua própria vontade, e esse é o grande perigo. E o maior perigo que eu vejo na Bíblia
é quando Deus nos entrega a nossa própria vontade. Deus já fez isso com algumas pessoas na Bíblia. Já fez com o faraó. Faraó, Pô, a gente tá fazendo estudo de Êxodo e fala exatamente disso. Porque no Êxodo, em algumas versões traduções da Bíblia, tá que Deus levou o faraó a fechar o coração, fechou o coração de faraó. E na verdade Deus, no meu entendimento, né, ele entregou o faraó para fazer o que o faraó quisesse. O faraó queria fazer do jeito dele a coisa. Ele estava tão obstinado nele mesmo, Deus falou assim, então tá bom, eu sou Deus. Você quer fazer do seu jeito? Então tá bom. Deus endureceu o coração dele mesmo. Aí você vai em Novo Testamento, vai em Romanos, Deus fala que para algumas pessoas Deus os entregou aos seus próprios sentimentos para se desonrarem entre si. E aí, por 3 vezes ali em Romanos, vai falar isso. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Então, a pior coisa que tem é Deus entregar. E às vezes a pessoa está tão obstinada que Deus fala assim, você quer? Então para você viver conforme a sua vontade. Quer viver na sua vontade? Então viva. Né? É a pior coisa. Né? Eu creio no livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é o maior perigo que o ser humano tem. Foi, inclusive, a razão da queda. Toda essa desgraça veio justamente pelo uso indevido do livre-arbítrio. Né? E a gente tem que entender que somos livres, que Deus nos deu isso, mas essa vontade que nós temos que ser entregue de volta a Deus, consagrada a Ele. E aí, na verdade, na palavra, nos propósitos eternos de Deus, eu tenho que me mover como servo, né? Como alguém que quer fazer a vontade de Deus e não a minha. Então, fazer a própria vontade é sempre uma roubada. Né? E aí, quando a pessoa ela olha para dentro dela, ela enxerga alguma coisa nesse sentido, ela consegue enxergar isso, ela está, pelo menos, com algum tipo de esperança de não atrair para a vida dela algumas consequências ruins. E eu não vou dizer para você que vai vir punição. A consequência. Então, a consequência às vezes não é uma punição. Às vezes a consequência é ela ter que passar por tudo de novo. Que ela não entendeu. Que ela não continuou o processo. É como repetir de ano. Né? A gente repete de ano, tem que fazer tudo de novo. Eu já repeti de ano. Né? Eu vi o quanto é ruim. Você tem que fazer tudo de novo, né? E porque perder. Você sabe o que você não sabe. A galera que estava na sua turma está numa outra turma. A galera avançou. Você tem que ficar para trás. Eu já passei por isso, né? Eu sei quanto foi ruim isso para mim. E aí, espiritualmente, eu sempre faço essas comparações com coisas naturais e eu olho e falo, mano, eu não posso repetir nisso. Aí eu falo, eu não posso negar a minha humanidade? Não, não posso. Há um sentimento? Eu não vou negar. Porque o grande problema também é a pessoa negar o sentimento e falar, fingir que ele não tá ali. Ficar fingindo. Falando, fingir que não teve raiva, fingir que não... Eu me lembro de uma pessoa fingir que tá tudo bem. Perdido uma pessoa da família, não, tá tudo né? bem sempre. E perdeu um filho. E foi uma coisa assim, ele falou, não, mas eu sei porque é a vontade de Deus, tal, não sei o que. Ela nunca se resolveu. Se é tempo de chorar, como a Bíblia fala, chora. E claro que é um trauma que eu nem imagino, né, cara, você perder um filho, então não tô julgando a pessoa, mas é muito mais honesto com você mesmo, muito mais proveitoso que você admita que, cara, eu estou acabado. A gente falou isso esses dias no canal, tá tudo bem você falar que não tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Tipo, você vê algumas orações de Davi nos Salmos, que ele fala, gente, não tá fácil a questão, Deus, não tô conseguindo, eu só choro todas as noites, a minha cama fica molhada com as minhas lágrimas. Olha essa oração de Davi, cara. O Salmo 90, você vai olhar ali, é lamento do começo ao fim. Aí você fala, pô, era um cara... Ele tava errado? De Deus. Ele tava vivendo aquilo, né? Em todos os momentos, inclusive por consequência de pecado dele. Mas ele estava abrindo o coração, e às vezes a gente precisa disso. A gente não pode negar os nossos sentimentos, né? A gente não pode negar. A gente tem uma alma. Nós temos nossa humanidade, e aí você tem que encarar a sua humanidade. Exato. Você não pode apenas esperar que as situações elas se inclinem para diminuir a dor que você está sentindo ou a pressão que você tem que enfrentar. Todos nós temos que enfrentar os nossos desafios e alguns deles são permissão de Deus. Quando não, são movidos pelo próprio Deus. Só olhar o exemplo de Jó. A gente vai ver que Deus... Para talhar a pedra, para a pedra encaixar. Um cara top, um cara legal, um cara que, enfim, preenchia todos os pré-requisitos ali de alguém que era amigo de Deus. Deus falou, então tá bom, pode tocar nele. Aí você fala assim, pô, mas por que Deus fez isso com o cara? Mas quando a gente olha o final da conversa, a gente vai lá pro finalzinho de Jó, você vai entender o que Deus fez com ele. Porque Deus, primeiro que ele não é refém do acaso. Entendeu? Então as coisas não acontecem fora de uma maneira que ele fala, puxa vida, meu, nem sabia. Tem isso aconteceu. Deus. Nossa, que coisa. Caramba, meu. Não. Joguei uma... Eu creio, sim, na presciência de Deus. Para todas as coisas. Então ele sabe os caminhos possíveis e ele sabe onde ele pode tratar na sua vida e te conduzir naquilo que ele tem para você, né?
Embora eu também creia que se a pessoa negar, não quiser, endurecer o coração, ela perde, né? Sim. É um caminho Eu já possível. perdi muito também, né? Por conta de teimosia e outras coisas, né? Agora, Deus prepara para aquela pessoa, né? E se a pessoa consegue identificar, mesmo nos momentos difíceis, né? Quando Pedro fala que a gente tem que se gloriar nas nossas tribulações, quem é que faz isso, cara? Entendeu? Então, tribulação na igreja é uma chance para a gente entender que Deus quer trabalhar em algo na minha vida e não mudar. Porque se eu mudo, eu deixo para trás aquela prova. Eu não posso esquecer jamais que Jesus, né, segundo Hebreus, diz que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu. Isso. Então, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E eu? Eu não. Não quero ser como Jesus. Eu sou perfeito, cara. Por que eu preciso ser aperfeiçoado? Pois é, então. Tem... Se Jesus foi aperfeiçoado, mano... a gente precisa muito. Eu acredito que nesse processo de mudança, né, o processo de conversão, que é todos os dias, ele tem que seguir, né? Você não tem que voltar. Por exemplo, eu vim da igreja A e fui para a igreja B. Eu estou começando de novo os processos. Não, eu acredito que o Senhor, ele teve um tempo ali, né? E esses processos, eles vão seguir de onde parou naquela outra igreja, né? Porque o voltar é isso, né? A gente cai nesse ponto de, tipo, não serviu nada, não aconteceu nada. Você acumula, né? Essas experiências. As únicas que você não acumula são aquelas que você é reprovado, porque você reage segundo a carne, né? Mudar de igreja, infelizmente, né? Eu vou tentar chutar aí, talvez 80% dos casos hoje são casos reprováveis no sentido de mudança. É porque ou a pessoa se sentiu perseguida, se sentiu magoada, relacionamentos, pecado, falta de postura e outras coisas que a pessoa, ou mesmo algumas desilusões que ela tem ali, insatisfações. Porque a gente tem que lembrar também que como a igreja é um organismo, né, não uma organização, o organismo ele passa por fases. Sim. Toda igreja tem as suas fases. Às vezes está indo muito bem, todo mundo chegando e bombando, aquela coisa e tal. Todo culto é maravilhoso. Todo culto é maravilhoso. Palavra de repente, tá top. A coisa entra meio que numa rotina ali que não chama tanta atenção. É aquela palavra que você já ouviu, o louvor você já conhece. De novo, Salmo 23. Né? A gente gosta daqueles cultos que derrete o pico e tal. De repente não está derretendo como a gente gostaria, né? Tá morninho. Tá morninho. Aí você começa a falar, não, então a igreja mudou, tô fora. Não é aqui. Imagina se a gente aplicasse o mesmo princípio no casamento. Nossa. Casamento tem as suas O fases André tinha também. ido embora faz tempo. Então. O Valé já tinha me deixado umas 10 vezes, né? Mas é isso, casamento é aliança, não é aliança? Não é família que a gente forma, não é um corpo que se une. Os dois formam um só corpo, é o mesmo padrão. Então, quando você entende esse conceito para o casamento, entendendo que é aliança, quando vira uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela no próprio relacionamento, seja ela com chegada de filhos, problemas de enfermidade, tantas coisas podem acontecer. Se você entende que o que você celebrou com aquela pessoa é uma aliança, você permanece. É isso. Você pode estar ali chateado, magoado, você passa por aquilo, você se acerta, você perdoa, você namora de novo. Tem todo esse processo. Separar não é uma opção. Mas separar não é opção. Para mim não é. Para mim não é opção. Nunca foi. E eu procuro sempre lembrar de algumas coisas que nós celebramos diante de Deus. O casamento é uma delas. Estava lembrando, né? Vocês sabem disso, né? Meu filho ficou doente, quase morreu. Tinha que fazer uma cirurgia, ou não tinha que fazer uma cirurgia, aquela coisa louca, e os médicos fazendo aquela pressão. E nós estávamos sentindo que ele não tinha que fazer uma cirurgia. E eu lembro que eu lembrei que eu celebrei um dia uma consagração. Eu apresentei ele na igreja. E eu falei com a minha esposa, um dia nós apresentamos ele na igreja, então ele não é nosso. Ele é do Senhor. Nós só cuidamos dele. Nós só amamos e cuidamos. Então, está na mão de Deus. Foi a maior prova que eu passei na minha vida. Mas eu tive que falar, Senhor, é teu. Se o Senhor quiser recolher, o Senhor recolhe. Faz. Se o Senhor quiser levar ele para o Senhor leva. Se o Senhor quiser deixar, o Senhor deixa. Né? Pensei comigo assim, foi um menino que nunca me deu problema, 13 anos assim, maravilhosos, né? Eu sou grato a Deus por esses 13 anos e serei para sempre, mesmo que o Senhor o leve, né? Tenta deixar, né? Mas se for possível, por favor, ouve a oração de tanta Mas gente. Você percebe? É uma celebração. Aí eu penso assim, puxa vida, quantas vezes que nós não celebramos coisas na igreja, com o corpo, local, com a igreja local.
Aí eu queria falar daquela segunda incoerência. Eu falei de uma lá, de você orar pelas pessoas chegarem, Isso. depois você amaldiçoa a mesma pessoa que chegou, né? Mas tem uma outra incoerência também nesse processo, que às vezes a gente ora muito pela nossa igreja. Quantas vezes que nós fazemos cultos, a gente ora, profetiza, né, que vai chegar gente, que a igreja vai crescer, que a igreja vai avançar, que nós vamos isso, nós vamos aquilo e tal. Aí você faz isso durante anos, aí chega um dia e você fala, não tô mais, tô indo embora. Pra mim, eu tenho um problema com isso. Eu tenho, particular, tá? Não, pode ser que, sei lá, alguém pense diferente aqui, mas eu tenho um problema com isso. Porque durante um período, eu orei diante de Deus. Era uma oração totalmente espiritual, pelo menos na minha cabeça, que aquele propósito deveria acontecer porque eu estava orando, estava envolvido, estava buscando isso em Deus e pedindo isso para Deus. Aí um dia eu mudo tudo e falo, Deus, esquece. Já não serve mais. Não vale mais aquilo que eu orei. Eu tô saindo fora. Não que não tenha motivos para você mudar de igreja. A gente falou de mas vários aqui, né? Eu tô falando dos motivos errados. Errados, isso. Sim. Só para se ficar o Senhor claro. fala assim, eu tô te tirando daí, eu acho que a gente tem que ficar até triste. Falar, não, Deus, me deixa aqui. Eu amo essas pessoas. Não vou, não. Eu orei tanto por esse lugar, percebe? Eu profetizei tanto, eu quero ver as coisas acontecendo aqui. Mas Deus fala, não, eu quero que você vá para outro lugar. É o Celcinho, né? Nossa, Ele foi com o coração coração apertado, né, puxa, cara? A gente via que realmente foram por necessidade, alguns por envio, por outros fatores, mas foram corretos e foram querendo ficar. Deixaram um pedacinho com a gente, né? Um bom pedacinho. Mas né? Mas foram. Acontece. Né? Agora, a pessoa ora, de repente ela fala, não, mas eu não quero mais. É que lá ela está falando Deus, 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 mas vamos lembrar o seguinte, é o jeito errado. Ela está usando Deus como um escudo, como um muleta, como uma capa ali para ela fazer o que ela quer. Então, eu penso assim, tudo que ela orou foi uma oração vazia durante anos. Porque ela não tem entendimento do peso das palavras que ela lançou. Então, aquelas palavras são anuladas. Eu vejo dessa forma. É particular isso. Tá? Não vou criar teologia. Estou criando doutrina. Mas, eu fico pensando assim, como é que a autoridade dessa pessoa será, a partir desse momento... Quando ela orar de novo, na próxima igreja. A mesma oração que ela fez na anterior e que em um momento ela falou assim, não, agora não é mais. Eu vejo isso em mídia social. Pessoas que passaram experiências tremendas com a gente, né? E outros em outras igrejas também deve acontecer a mesma coisa, com certeza. E de repente estão no outro lugar falando a mesma coisa. Você fala assim, puxa, mas falava isso aqui, agora está falando lá. E muitos não... Quanto tempo vai durar, né? Não deram um tchau até logo, assim, pra gente, né? E simplesmente viraram as costas para pessoas que eles falavam que amavam. Sim. Que muitas vezes me deram ofertas, né? Falando, não, olha, a sua palavra tocou muito a minha vida, eu quero honrar a sua vida, porque isso mudou minha vida e tudo mais. Tal. E de repente a pessoa nem tem a consideração de dar uma satisfação falando, eu tô indo, porque... Antes da gente entrar nesse ponto, que esse ponto é o como, né? A gente falou bastante dos porquês, a gente tem falado dos comos, mas antes da gente falar dos comos, eu não sei o que eu fiz no meu celular, mas misericórdia. Dentre as pessoas que a gente conversou, a gente pediu para elas falarem, se elas estivessem abertas para isso, motivos pelos quais elas mudaram de igreja. Por quê? Porque 62% da galera já mudou de igreja. Dessa galera que respondeu aqui, foram mais de 250 pessoas, 60%, um pouquinho mais de 60% já mudaram de igreja. E daí eu agrupei, para não apontar para nenhuma pessoa, eu dei uma grande agrupada. Algumas longe de casa, mudança de cidade, isso que a gente falou, né? Eu percebi que eu precisava de Cristo, cara, mas eu tava a 30 km da minha casa. Então, esse é um dos motivos. Algumas pessoas falando do ensino bíblico que estava estranho. Eu tenho até uma parada para falar disso, não sei nem se vai dar tempo. Outras pessoas falam de pessoas. Né, cara, pessoa ali, não me dei com a pessoa. Outras pessoas falaram de direção do Espírito, que é sempre esse negócio muito difícil, né? Porque você não tem como questionar. Né? Você não tem como questionar. Pode ser que seja a direção do Espírito, pode ser que seja só o coração da pessoa. E teve gente que falou, esse é muito interessante. Falou, olha, o meu pastor ele foi designado para um outro lugar, ou ele mudou de igreja e a gente foi junto com ele. Às vezes acontece, né? Tem igreja que... A gente faz isso, né? Pô, quantas vezes a gente fez isso? Vai abrir o núcleo lá em Itaquá. Só vai. Vai a galera junto com o pastor. Então mudou de local ali, né? Então tem alguns desses motivos. E só 30% da galera que nunca mudou de igreja. Daí eu não sei se é porque a galera é muito nova, ainda convertida, ou é uma galera que já está há muito tempo e nunca mudou de igreja. No seu caso, está há bastante tempo, você nunca mudou de igreja. A gente está há bastante tempo, já mudou. Então, às vezes, tem galera que é muito novinha, né? E daí não mudou ainda.
esses casos aí que eu nem anotei aqui, mas que você colocou aí nessa pesquisa, que é um parênteses que a gente tem que fazer, de líderes que passam por essas questões de mudar de igreja. E levam a galera. Sem direção. E levam o pessoal. Né? Isso é tão delicado. Pode ter direção, né? De novo, galera, pode ter direção e pode ser sem direção. Mas a questão é como, né? Isso, é o como. Muitos, infelizmente, eles acabam mudando de igreja, e não mudando de igreja, eles acabam montando a sua própria igreja. Se revelando. Eu ouvi uma frase do Cote uma vez, né, do Marcos de Souza Borges, a gente chama ele de Cote, né, conheço ele, um grande escritor. Ele falou assim, olha gente, o que muita gente chama por aí de igreja, na verdade a Bíblia chama de inferno. Que a pessoa sempre ela pega 30% da igreja e monta dela, né? Então ele usou essa frase forte, né? Acho forte até demais, mas ele fez isso para chocar, para chamar atenção. Sim. Porque muita gente ela quer de fato o reino dela, ela quer a autoridade, ela não espera o tempo, ela não espera o envio, ela não espera o reconhecimento, ela entende que ela chegou no ponto, que ela está pronta. E ela precisa virar pastor. E ela precisa virar um pastor, e ela abre a igreja dela e leva, né, parte das pessoas. E vira pastor, né? Vira. Vira pastor. E isso, eu não vou falar que está certo, está errado, né? Mas eu vejo com Mas tem muita fumaça, ressalva, né? Tem fumaça. Ressalva, muita. Porque assim, se a pessoa tem um chamado, tá bom. O chamado vai se manifestar. A pessoa não precisa fazer força para aquilo. Ela precisa esperar o tempo de Deus. Quem é que pode impedir a mão do Senhor? Ninguém. Quem impedirá? Não tem como. Então, se Deus tem um propósito, tem um chamado, tem um ministério para uma pessoa, Deus ele vai levantar no tempo certo, né? O problema E é que outro, às vezes o que é o ministério? atropelam. O que é o ministério, né? ter A uma pessoa ela igreja? quer ser pastora, ela quer ter um cargo de... Porque o ministério cara, você vai servir, você E vai às vezes as cuidar. alegações dessas pessoas é assim, não, que estava errado, o pastor não tinha visão, não queria crescer, estava amarrado a uma tradição, etc. Tá bom, tem isso daí, tem que ter muita oração e tem que ter transparência e sinceridade nesse processo, entre as duas né, para que haja um envio correto. Né, um envio correto. Aí o que eu falo para você que o grande pecado da igreja são essas divisões, porque cada um quer fazer o certo segundo a sua própria visão, do seu jeito. Né? É um perigo isso, eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo para encontrar, né, o plano de Deus, que às vezes Deus tem um plano genuíno na vida daquela pessoa, mas sem atropelar, sem queimar processos, sem queimar etapas, né? E às vezes a pessoa até consegue certo sucesso, um relativo sucesso em relação a essa empreitada, mas a questão está fazendo de acordo com o princípio, agradando a Deus ou não? Debaixo de bem. Porque se a gente está, desagradando a Deus, não valeu nada a pena. Perdemos nosso tempo. Né? Então, a questão é fazer da maneira certa. Nessa parada do como, eu não contei aqui, mas eu mudei de igreja uma outra vez, né? Daí eu consegui me estabelecer numa igreja na cidade que eu tava, tal, e comecei nessa igreja, frequentei essa igreja, me membrei a essa igreja, para usar um termo bem evangeliquez, eu me membrei a essa igreja, nessa igreja eu fui batizado, e já contei, né, do batismo. Só que daí aconteceu uma situação com pessoas que eu me decepcionei, falha minha, beleza? Eu comecei a ir na igreja, comecei a ficar mais próximo das pessoas, comecei a criar uma amizade, a gente começou a sair junto, e aconteceram coisas que eu falei, putz, eu não gosto disso, acho que isso não é certo. Julguei, beleza? Tava num cuidado ali, mas julguei, e eu parei de ir. Eu não falei com ninguém, eu não falei com o pastor, eu não falei, lá recebi profecia, recebi palavra, recebi alimento, fui batizado naquele lugar, Deus falou comigo, só que eu não falei com ninguém, eu simplesmente saí da igreja. E ficou por isso mesmo. Então, o como é muito importante. Né? Não deveria ter feito isso. Deveria ter chegado no pastor e falar, pastor, cara, estou mudando de igreja porque teve uma situação que aconteceu aqui e eu não gostei. Se eu tivesse feito isso, eu provavelmente não teria mudado de igreja. Porque ele provavelmente, que estou chutando, né? Mas ele falou, cara, tudo bem, eu aceito, mas faz uma reflexão. Será que você não vai encontrar essa mesma situação em outra igreja? Então, talvez eu nem tivesse saído. Mas não falei com ninguém, simplesmente parei de ir. O ideal é que, nesse contexto, né, quando um quadro desse, ou parecido com esse contexto, a gente procure essa liderança do passado e a gente procure acertar. Chega lá, senta, conversa, fala, eu participei, de repente o pastor nem lembra de você, né?
eu participei aqui, fui muito abençoado e tal, mas por algumas questões, né, ligadas aí a decepções e etc e tal. Coloca a sua razão, fala assim, eu acabei saindo, me encontrei em outro lugar, às vezes a pessoa está fixa no lugar já, né? E não significa que a pessoa tem que voltar para essa igreja. Não significa isso, mas significa que ela tem que voltar lá. Tem que resolver, né? E aí, uma oração simples, né? O pastor falou, não, tá bom, que Deus te abençoe. Se ele falar isso, já está excelente. Sim. Se fizer uma oração ali por você, melhor ainda, né? Porque você coloca tudo debaixo, aí sim, do contexto neotestamentário. Né? De você entender que a gente precisa ser submisso. Como eu falei, a gente não pode negar a humanidade, só que eu entendo o seguinte, quando a minha humanidade fala demais, eu me coloco debaixo de obediência e ponto. Aí eu obedeço. É isso. Aí eu falo, carne, cala a boca, eu vou obedecer. Eu obedeço. O lidar com a situação e ser curado em algumas áreas, isso aí leva o tempo que cada um precisa, né? Preciso do meu, você precisa do seu, mas a obediência é o ponto fundamental. Se não houver essa obediência e essa submissão à palavra e às pessoas que Deus estabeleceu, você vai demorar mais tempo para entender essa verdade. Né? Aí você vai passar por um processo que você pode desperdiçar todo esse sofrimento, essa pressão que você teve e não extrair dela a lição ou a transformação necessária que você precisa. E agora sabe o que vai acontecer? A gente vai ter que ir lá pra Mogi pra E eu tô visitar aqui meus pensando pais. assim, Eu vou ter que ir eu tô lá pensando na assim, Palavra ó, Viva. A culpa é dele. É o que eu tô pensando. Vou ter que ir entendeu? lá na Palavra. Nem Porque sei se a aonde igreja tá existe essa mais. consequência? Nem sei se a igreja existe entendeu? mais. Ó, Casei junto. Eu vejo assim, ó, Trouxe, eu saí de lá. Não, e eu certinho. vou, galera. Eu vou, de verdade. Eu vou, tem que ir lá na Palavra. Vou lá conversar com gente. Não tem essa parada de... Hoje, graças a Deus, já não tem mais isso de... Ai, vou passar vergonha. Não quero, mano, eu vou chegar lá. Eu nem sei se a igreja existe ainda, mas eu vou conversar com a galera. Não, eu vejo assim, às vezes a gente tenta ser legalista e fala assim, se saiu, vai dar coisa errada, vai ter consequência. Não, porque nós não podemos esquecer que Deus é um Deus misericordioso. Não, e nem tinha entendimento, né, da verdade ali. Às vezes a gente encontra os nossos meios, nossos caminhos, né, assim como uma criança. A gente cria os nossos filhos, a gente vê que a cada etapa da infância, da juventude deles, vão reagindo de maneiras diferentes. Quanto mais velhos, maior é a cobrança que você pode exercer sobre ele. Quando é pequenininho, você vai tentando ensinar, vai guiando ali os passos e tal. Então a gente não pode ser muito legalista no sentido de falar, então tem que ir lá, tem que resolver, tem que fazer tal. Amém, se puder fazer, ótimo. No meu caso eu posso, é tranquilaço. Tranquilo. Mas não significa também, puxa, eu não tenho mais contato, perdi o contato. Fechou, mudou. Fechou, o pastor morreu. Se estiver fechado, eu vou ficar amaldiçoado. Não é isso. Eu acho que a gente precisa só entender o contexto e aplicar o princípio na nossa vida. Se aconteceu algo assim, extrai a lição disso. Sim. Deus é misericordioso, né? O que, de repente, a consciência em relação a uma atitude como essa, que foi equivocada, foi um pouco ou foi muito errada, a consciência disso e o arrependimento é o fundamental. Isso é Deus que opera no nosso coração. Aí você entendeu, você se arrependeu, beleza. A questão não é se você fez, é se você vai fazer de novo, da mesma forma. Esse é o ponto. Né? Hoje em dia, como a gente começou falando aqui, tem muita gente que troca de igreja por qualquer coisa. Então, enquanto a igreja está na modinha, o cara está lá. Depois que saiu a modinha, saiu outra modinha, ele está na outra igreja, assim por diante. Eu fico pensando, então isso é ser igreja? Por isso que a pergunta inicial é, o que você entende de igreja? Se eu entendo que igreja é algo que Deus quer revelar, amor, cuidado, comunhão, santidade, propósito, ministério e tantas coisas, profético, né? O profético na igreja, ele vai fazer isso com pessoas que estão comprometidas, não com pessoas que estão ali para passar tempo, para, sei lá, viver um momento de emoção ou de unção ou de histeria coletiva, né? Ou porque a banda daquela igreja está em alta no Spotify. É o que acontece, infelizmente. Tem gente que procura igreja por causa disso. Não, eu vou na banda, vou nessa igreja porque essa igreja é a igreja da banda tal, do cantor tal. Não, e no limite, legal. Mas e quando essa banda não tiver mais no top charts do Spotify, né? Eu, por exemplo, fiz muito sucesso já, né? Mas hoje em dia não mais tanto. Com o cabelo comprido, né? Preto. Não, mas é verdade. Não fazendo sucesso nem com a Valéria. Das crianças. Foi meio ruim essa Passou frase. a fase, e aí?
Entendeu? E aí? E aí eu me desconecto de novo e vou para a próxima banda? Procurar uma outra e... Entendeu? Eu vou ficar dessa maneira, né? Uma vez eu vi um pastor pregar e falou assim, tem muito crente borboleta, né? Tá sempre pulando de flor em flor. De igreja em igreja. Aí eu acho que se você tem vivido isso, faça uma reflexão sincera e corajosa. Porque às vezes a gente faz reflexões que são enganosas. Tem que ser sincero e corajoso de confrontar você mesmo. E quando você entender que você tem buscado coisa que só te agrada, né, é o momento de você falar, puxa vida, eu preciso me arrepender disso e mudar de atitude. Lembrando que arrependimento vem do grego metanoia, que é mudança de direção. Então o mais importante não é acertar o passado. É você mudar a sua direção para não errar no mesmo erro no futuro. Né? E, de fato, encontrar um lugar onde você vai viver aliança no corpo. Servir no corpo. Amar. E entender que nessa aliança você vai ter dificuldade, você vai pisar no calo de uma pessoa vai pisar no seu calo, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. É isso. Nessa aliança com o corpo de Cristo, numa comunidade local, numa igreja local, você vai passar pelos mesmos problemas. E eu não estou profetizando maldição na vida de ninguém. Eu estou só analisando aquilo que é o óbvio. Quando você pega os 12 que estavam com Cristo, teve treta, cara. Quando você pega a igreja primitiva, Paulo vira e fala assim, não, mas, cara, João a gente não vai mais levar. Não, mas eu quero andar com João. Vamos comparar dois casos. Vamos pegar um caso de uma pessoa que tem uma dificuldade no relacionamento e por causa disso ela fica triste, magoada, ela fica com raiva, ela fica com amargura, ela carrega tudo aquilo e tudo mais e tal. Aí ela perdoa, ela trata aquela situação, né? E ela passa por isso e resolve o coração dela, senta com aquela pessoa que de repente fez algo negativo contra ela e ela perdoa, ela libera perdão, seja o que for ali, né? E pede perdão também, mas vira aquela página e continua. Esse é um caso. Vou pegar um outro caso, uma pessoa que sofre do mesmo jeito, só que ela não resolve. Ela vai embora, ela vai para outro lugar, tal. O que é provável de acontecer com essas duas pessoas? A mesma coisa para as duas, inclusive para aquela que passou, que perdoou, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Essa que correspondeu com Deus diante de uma situação negativa, ela vai passar por isso novamente, só que ela vai passar com menos dor. Vai ser mais leve. Vai ser leve. Ela vai passar sabendo qual é o final da história. O outro ainda não, porque o outro é muito provável que ele reprove de novo se ele não fizer o que a outra fez. Sim. Né? Então, o melhor nesse caso sempre é perdoar. Eu sempre falo o seguinte, perdão é a atitude inteligente que nós podemos ter. Então, é melhor perdoar. Por quê? Porque eu não vou carregar aquilo. Eu não vou carregar aquele peso. Eu não vou ter que ficar, sabe, remoendo uma coisa a minha vida inteira. Eu resolvo aquilo ali. Entendendo que daqui a pouco vem outra. E outra, e outra, e outra. E quando virem as outras, eu falo, bom, já fui treinado nessa daqui, já sei como é que é. Tranquilo. Não é? Já tem experiência. Quando a gente fica gripado, a gente sabe que quando fica gripado de novo, a gente já sabe que remédio toma. O que eu tenho que evitar, o que eu tenho que tomar, o chá isso, o chá aquilo. E você já sabe como é que é. Quem nunca ficou gripado, quando fica, rapaz... Sofre. Né? Então, é isso, né? Tem um ditado, né, bem bíblico, assim, que fala que dor de barriga não dá uma vez só, não é isso? É um ditado no mundo e tal, mas é uma grande verdade. A gente passa por situações repetidamente na nossa vida que a gente tem que aprender a lidar com isso logo. Eu sei disso, né, porque outro dia minha filha pequena, ela teve um mal-estar, né? Comeu um lanche, não passou bem, vomitou, e eu lembro que ela estava vomitando, e eu lá segurando ela, e ela ficava assim, por que isso aconteceu comigo? Ela nunca tinha passado por aquilo, né? Sim. Foi a primeira vez que ela passou mal daquela maneira. Ela já tinha vomitado, mas não daquele jeito, né? De passar mal, porque ela comeu alguma coisa que dá aquela cólica, aquela dor na barriga, e o vômito e tudo mais. E ela falando, por que isso aconteceu? Revoltada, né? E às vezes a gente é assim na vida. Por que eu? Porque a nossa justiça própria está lá em cima, nosso egoísmo, né, nos protege, nosso orgulho, né, nos impede de ser afligido sem dar o troco, enfim, tem tantas coisas e tal. E Deus está falando assim, eu quero que você morra. Permiti isso acontecer. Para você ver o quanto de raiva que ainda tem dentro do seu coração. O quanto de você ainda tem em você. O quanto de você tem em você. Então você tem que entender isso. Abra o teu olho. Ame, perdoe. Né? E é a chance que a gente tem. Agora, se já é todo mundo legal, todo mundo bem e tal, se você, certamente, né, que você falou o exemplo com o René, quando vocês sentaram,
certamente a amizade fortaleceu. Com certeza. Fortaleceu, porque Com você falou, certeza. pô, nós passamos por uma situação, É. se acontecer de novo, já sabe o caminho, é sentar e trocar uma ideia e beleza, porque se tem um sentimento, se tem, né, um respeito, ainda que o outro fale, você fala, bom, eu já sei o caminho. A mesma coisa é com a igreja. A igreja não vai suprir nossas necessidades no sentido pleno, nossas expectativas no sentido pleno, ela vai nos abençoar muito, ela vai nos libertar de muitas coisas, tem uma série de benefícios da igreja, mas ela também vai te oferecer alguns Vai processos. talhar. Obstáculos. Vai ter uns nozinhos, Vai. entendeu? Vai ter uns nozinhos. Então, a gente tem que passar por esses nós aí e aprender e não quebrar, É isso. nem com a pessoa, muito menos com a igreja. Sim. Boa. Passamos então pelos porquês, os porquês certos, os porquês que a gente considera errados aqui. Passamos um pouco pelo como. O que mais que a gente precisa falar sobre mudança de igreja para a gente poder fechar, para não ficar tão longo assim? Eu acho que o ponto fundamental já foi dito, né, que a gente tem que lembrar, é pesar o coração, Sim. da real motivação, ser sincero e corajoso de se encarar e, ao fazer isso de uma forma coerente, madura, sincera e transparente com as pessoas que você tem relacionamento na igreja, especialmente com a liderança. Se a liderança entender e abençoar, ótimo. Se não entender, não abençoar, procure o máximo que você puder atingir isso. Até um ponto que você vê que não tem mais jeito e se for uma direção de Deus, você, digamos que você tem a liberdade, né, para buscar um novo local. Mas procure o máximo possível. Esgotar as possibilidades. Esgotar as possibilidades para ir debaixo de bênção, né? Então, eu acho que esse é o melhor caminho, né, para que alguém possa mudar. Entendendo que o coração tem que ser pesado. O coração sempre é o nosso que tem que ser, assim, você tem que desconfiar de você mesmo. Eu não posso ter certeza absoluta em relação a muita coisa na minha vida. Algumas coisas a gente tem, Sim. mas e geralmente as coisas que a gente tem certeza nem estão em nós, estão em Deus, e só em Deus. O resto que vir de nós, que está em nós, a gente tem que desconfiar. Eu desconfio de mim mesmo. Às vezes quando eu tenho uma impressão, aquele ímpeto que vem, eu posso até inicialmente me entregar a um sentimento, a uma reação ou um comportamento. Mas eu tenho que parar depois e falar, peraí, o que foi isso? Daniel, tem que olhar para mim e desconfiar, né? Porque é uma grande realidade. Inicialmente a gente pode tomar um caminho que não é tão bom assim. Então, nesse aspecto eu falaria isso para as pessoas que estão nos ouvindo em relação ao que já fez e estão pensando talvez em fazer ou podem fazer no futuro, né? Pese com muita cautela esse processo, porque você pode estar desconsiderando algo que é a maior ferramenta de transformação que Deus tem na Terra, que é a igreja. A igreja pode não ser perfeita, pode ter um monte de problemas. A nossa tem, a sua tem, outras têm, entendeu? Mas é a igreja. É a igreja. A igreja, como diz Bill Hybels, né, é a esperança do mundo e é verdade. Não tem outra coisa no mundo que tenha um poder de transformação como a igreja. Não tem. A gente até erra muitas vezes confiando num político, num presidente ou alguma coisa assim que vai mudar. Não. É a igreja que tem que fazer isso. É a igreja. Então, é nossa responsabilidade. Sozinhos a gente não vai fazer. Mas quando a gente entender o que é o corpo, vamos corresponder com a cabeça. E aí é Jesus que vai fazer, através do corpo dele, que é a igreja. É isso. Dani, obrigado por ter vindo. Sei que daria para falar muito mais tempo desse assunto. Eu já ia fazer outra pergunta já, para seguir aqui até amanhã de manhã. Gente, daria para falar muito mais tempo sobre esse assunto. Obrigado por ter vindo de verdade. Obrigado por ter vindo você de novo. Nossa, tudo tem um preço na vida. Galera, eu espero de coração mesmo que você tenha sido tão edificado por esse papo quanto eu fui. Então, a minha oração é essa, que não tenha sido só uma conversa aqui entre amigos, graças a Deus somos todos amigos, mas que você tenha sido edificado, que você consiga extrair algo para sua vida daquilo que a gente conversou aqui. A gente falou que tem motivo certo, tem motivo que não é certo, a gente falou uns comos aqui, então eu espero que você realmente tenha sido edificado. E é isso, então, ficou até aqui, muito obrigado, não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo, manda para alguém que você acha que deveria ouvir essa conversa,
Tá em todas as plataformas, dá para você assistir, dá para você ouvir. Se você ficou com dúvida, deixe seu comentário. Eu tento ler todos os comentários que a gente recebe. Então, se você ficou com dúvida, deixe seu comentário. A gente bate um outro papo sobre esse assunto, só pegando o que foi comentado, porque certamente tem muito ainda pra gente falar disso. Então, é isso. Deus abençoe a sua vida. Paz. O papo, não sei quantos papos, um papo de novo. Tá bom. Conversa, o bate-papo. O papo É a diretora. Pode rir, Eli, pode rir. Ri, Eliane. Ri. Ele me chamou, não chamou? Então, eu tô aqui. Tô achando bem feito. Não sou eu que falo. Vai, vamos lá de novo. Do papo de Com novo. certeza fica. Vai ficar do papo agora. Vai ficar do papo. É o Chega papo. de papo, chega de papo. Chega de papo. Eu contei.